Reza a lenda que no princípio do tempo um livro foi criado, e nele escritos os questionamentos mais inquestionáveis da ficção fantástica, capazes de enlouquecer o mais sábio dos sábios. Você está prestes a abrir as páginas do Fantasticron. A magia precisa de regras? Seja com um mago pedindo ajuda para uma mariposinha no alto da torre, ou quando você arranca a varinha de um oponente maguinho, a magia parece precisar, pelo menos na ficção e talvez na realidade também, de algumas normas para funcionar. E para tentar desvendar esta questão, eu trouxe aqui um grupo de aurores, quem sabe, a começar com ele aqui na minha esquerda, ele que está sempre tentando remendar o seu caldeirão furado, meu amigo Caco. Fala aí, bruxões. E aí, querido? Normalmente você tá com o seu chapéu. Pra ficar completo, né? Peraí. Ah. Essa regra da magia aqui de esconder as coisas embaixo da mesa, ninguém fala. O chapéu seletor, ele muda de opinião? Cara, ele é tipo aquela... Tipo assim, depois que você já foi selecionado. Não, ele manda... é tipo aquela tia que, por mais que esteja errada, não dá braço a torcer. Continua ali. É o chapéu seletor. Eu gosto de pessoas decididas. Eu tenho uma amiga que é muito decidida, que está aqui na mesa também. Ela que é a ruiva caçadora de OVNIs, minha amiga Haru! Olá, magos e caçadores de OVNIs, adorei essa. Você gostou? Eu gostei muito. Outra gostei ruiva caçadora de OVNI. muito. Com certeza. Tínhamos a Scully. Ela, Você e agora, neste culto incrível que temos aqui, Aham. quem sabe, né? Solano já falou que queria me sacrificar neste culto, não tem problema, porque eu volto para puxar o pé de Vossa Senhoria, que não tem problema. Volte. Está- Importante é voltar para dizer se tem uma importante coisa é do voltar. outro lado, querida Haru, querido Caco. Agora vamos chamar ele, meu amigo, que já foi definido pela mídia como um homem, um escritor que chafurda no sadismo e na escatologia. Meu querido colega escritor, Leonel Caldela. Remove it. Isso não é uma seita. Por mais que pareça, acreditem, nós somos todos de boa aqui. A gente não vai sacrificar ninguém. A seita do bem? Existe seita do bem? Querido Caldela, você que entende bem Depende esse o que, tema. com o que tu diz que é bem, né? A religião, ela forma seitas, né? A religião cristã é uma seita do bem. Pelo menos segundo o Criador. Segundo o Segundo o então, Criador. Segundo o seu Criador, toda seita sempre é do bem. É verdade. É. Aquela pessoa que eu sacrifiquei, ela foi melhor Eu pra ela. sacrifiquei que fosse para o... sacrificada. Exatamente, para aplacar... Foi por um bem maior. Foi por um Exato. bem maior. Ela Até reclamou... porque existem voluntários também, né? Dependendo da seita. Exatamente. Poxa, né? Você tinha lá nas algumas civilizações mesoamericanas pessoas que gostavam de serem escolhidos para serem sacrificadas. Era a grande honra da vida dela. Eu acho uma grande honra ser sacrificada. Você não acha que você seria, assim, honrada se a sua cidade escolhesse você, Haru? Não, Pra aplacar não. a fome de que Inti, não. Deus Sol. Não? Eu acho que não. Você vai acho ficar que para não. sempre eternizada ali. Seus acho- ossos farão parte agora da grande pirâmide. Eu ia ficar muito feliz em dar esta honraria para outra pessoa. Assim. Entendi. Ia ficar felicíssima. Empatia, né? É isso. Pois eu gosto de é. pessoa egoísta. Ela quer tudo pra ela? Não, Não. ela deixa o sacrifício pra outra pessoa. Com certeza. Certíssimo. Eu gosto. agiria Haru igual. a empática. Com É certeza. um bom né? nome Assim, fantástico, não é? Ó, Olha só, vocês dois que estão aqui de chapeuzinho, tá? Eu quero que vocês comecem. Na verdade, eu vou começar pelo querido Leonel. Leonel, a gente vai falar hoje aqui de regras da magia, mas eu quero saber se você tem um universo fantástico da infância. Assim, qual foi o primeiro universo fantástico complexo que você, quando criança, quando adolescente, teve assim um grande impacto? Falou, caramba, tem um mundinho aqui. Você consegue lembrar do seu primeiro ou algum que tenha te marcado? Vocês todos também entrem aí na roda pra gente fazer logo uma porque a uma gente roda. tem dois bem firmados aí, né, cara? Ok. É realmente o Harry Potter caindo no seu estereótipo? Sim. Meu primeiro contato com um universo mais complexo foi Harry Potter mesmo, aos 8 Tá. anos, direto no livro. Ok. Né? Você leu aos 8 anos. Aos 8 Esse pessoal anos. jovem, né, cara? Dá um nervoso, né, cara? É horrível, cara. 8 anos o cara 8 leu Harry anos, Potter. mas assim, Eu tinha 40 anos quando isso é Harry Potter.
Mas de filme, assim, eu lembro que eu sou o mais novo da minha família, meus irmãos todos mais velhos. Eu lembro muito ali dos meus irmãos gostarem muito de... Que é livro, mas o que pegou a galera foi o filme e a História Sem Fim. Né? Nossa! Que tem muito legal. Nossa era aqui. Muito legal. E aí, tipo, eu assistia com os meus irmãos e ficava encantado, assim. Turn around. Stranger Things trouxe de agora é volta muito isso, Stranger né? Things, não é uma Pois história assim. É verdade, o Stranger Things, ele trouxe um filme velho do nosso coração. Tô entendendo que é pra vocês também, né? Apesar de ser velhinho. Assim, Pra a gente. geração Acho nova. que você chegou a ver Sessão da Tarde também, Sessão né? da Com História Tarde, Sem Fim várias vezes. E tudo É, mais. e Sim. tinha várias coisas de magia na Sessão da Tarde. Vocês lembram de um que chamava A Chave Mágica? Que o menino tinha um armário, que ele pegou um armarinho no lixo e aí... É sempre umas coisas ganhou no lixo, antiquário, É, né? Umas sim. coisas assim. Uma ganhou loja uma antiga. chave e aí ele colocava os bonequinhos dele dentro. Isso aí Nossa, eu lembro andou desse pra filme. Toy Story correr. Eu lembro desse filme. Nossa, Ele nunca tinha feito essa ponte. É Ele real. botava os bonequinhos dentro de um armarinho, Isso. dava uns 3 segundos, quando ele abria, eles ficavam vivos. Vivos, E aí tinha o indígena que brigava Sim, com nossa, esse o filme é legalzinho. americano. Pô, É. Agora, esse irado. filme poderia ser tranquilamente, hein, Leonel? Um filme de terror. Tranquilo. Cara, Fácil, né? Minha cabeça já foi, tu também. pra começar, o garoto, ele é um deus Aham. pra aqueles bonecos. Daí tem que ver qual vai ser a relação dos bonecos com ele. Por exemplo, Sim. eles vão achar simplesmente que é uma presença, uma força da natureza É. que nos dá consciência às vezes, ou eles adoram ele. Sim. E se o garoto brinca com eles, ele tá brincando com seres vivos. Aham. Eu aham. nunca vi esse filme, eu não sei o que é, então eu Sim. tô, na minha cabeça, o garoto é tipo uma presença sinistra, assim, sabe? Que o quarto Nossa, acho que escuro, todos sabe? esses filmes que tem essa premissa, então, né, de crianças que veem Fazem que os merda. bonecos... Não, que os Ah. bonecos viveram e tal. Tinha um de dinossauro que era assim também. Mas o dos dinossauros, eles tinham consciência de que eles eram brinquedos e que Ah, é? depois eles viraram dinossauros de verdade. Não lembro desse aí, não. Nossa, esse é muito legal. Se alguém lembrar o nome A desse... Haru adora lembrar de filme que ninguém nunca viu. ninguém nunca viu. Eu A adoro. Frequência Não, X, realmente, ela já lembrou de realmente. uns 3 que as pessoas demoram anos pra encontrar. Mas acharam. Acharam. É que eu nunca lembro os nomes dos filmes. Esse é um grande defeito São também. dinossauros. Pois que são ficam dinossauros vivos. e aí cada dinossauro tinha o nome de um artista pop diferente, assim, tinha a Madonna, que era um pescoçudo, assim, Aham. e o Elvis, que era o T-Rex, um negócio assim, que era, cada um tinha um nome diferente. Eu e era bem gostei, não bonitinho. conheço, mas eu gostei. Eu acho que é a coisa mais é. aleatória que eu já ouvi na minha vida. Mas é muito fofinho. Cara, mas- Apresente depois a Catarina, é bem vou fofinho, mostrar, bonitinho, vou mostrar. e Mas olha é que real. Lembre o nome do filme, por favor. Vou tentar, Até- chat, o por pessoal favor, vai botar me nos ajudem. comentários aqui do Fantástico, com certeza alguém já viu esse teu filme aí que você acabou de inventar. Mas é engraçado porque, assim, você de cara já começa a notar que existe o que a gente está se perguntando aqui, né? Se a magia precisa de regras. Nessa ideia de que você tem um armarinho mágico e você tem que colocar um bonequinho ali e depois ele toma vida, se a gente parar para reparar, o roteiro ele estabelece que existem passos para você fazer isso. Claro. Pelo que eu lembro, você tinha que trancar o armário. Isso. Você tinha que trancar, esperar um tempinho, destrancar e aí o bonequinho tava vivo. Não é Como aquela se coisa fosse um ritual. é um ritualzinho, exato. Porque é isso, né? A magia da ficção, ela inegavelmente, ela se apoia na magia do mundo real, digamos, né? Ou que as pessoas, quem acredita, né, pensa que existe um número de passos Claro. para você obter aquele favor daquela entidade, aquela coisa toda. E a ficção meio que brinca com isso. Talvez conectando com a coisa da fábula também. Do tipo... A magia eu acho que tem, pelo menos na ficção, como tu falou, eu acho que ela tem muito a ver com um ritual mesmo, uma série de ações que tu tem que fazer, e essas ações têm significados. Isso. Por exemplo, trancar o armário, o que tu pode pensar? Trancar o armário, tu tem que botar uma separação entre os bonecos e o garoto que, enfim, que faz o ritual. Por quê? Porque ele não pode ver como aquilo é feito. Uhum. Porque senão perde o mistério. A Muito magia legal. é sempre uma coisa que acontece atrás de Das algum tipo de cortinas, biombo, né? Algum tipo de cortina. Muito bom. Ele é Tem bom um nesse véu cara, né? da realidade Ele é bom. ali, ó. Ele é legal. Ele transformou o armário do bonequinho numa parada mais complexa. Eu gosto Mas é disso. justamente isso, Mas maravilhoso, exatamente isso. Tanto que é por isso que diz que ninguém vai pra Sete Além do nada.
tem que acontecer alguma coisa. Você tem que ir pro banheiro, você tem que se fechar em algum lugar, você tem que sair, você tem que entrar num ônibus, acontece alguma coisa. Sim. Mas não é do nada que você vai pro Sete Além. Não sei se vocês estão ligados de Sete Além também, que é uma Não, das explica pra magias gente o que é Sete Além. atuais. Assim, reza a lenda, que é uma lenda urbana, né? Eu não sei se surgiu Você que tá faz pouco falando aí. tempo. Eu conheci há pouco tempo, Ah. mas é uma fita que diz que você consegue acessar fazendo coisas comuns. Peraí, é uma Mas religião é um- que você tá falando, é isso? Meu, não Tá convidando sei, as pessoas não pra sua sei. nova igreja, O que cara? é ir para Sete Além? É um paraíso? É, Sete Não, Além é o quê? É justamente o contrário, na verdade. É uma dimensão meio trevas da nossa, espelhada na nossa, mas que é ruim. Um upside down da vida real. Upside down da vida real. Não sei se isso, né, às vezes até foi inspirado em Stranger Things, alguma coisa assim. Essa coisa que tá rolando agora na internet, então tá se falando sobre isso, é isso? Exato. Que é um mundo que parece com o nosso, Ah. mas que não é. As pessoas que moram lá são parecidas com as pessoas daqui, porém... Uma pegada meio Coraline, meio talvez. Coraline, exatamente, meio Coraline. Será essa a primeira religião da internet, Caldela? Finalmente temos uma... A primeira religião, religião do da internet TikTok. é o Slenderman. É o Slenderman, é tá aí. verdade. Que, inclusive, não dá pra fazer brincadeira porque correu tragédias da vida É real. verdade. Como assim? Então, o Slenderman, ele... Todo mundo sabe, ele surgiu no fórum Something Awful, que num concurso de Photoshop, né? É. Que é tipo, pra fazer coisa de Halloween, de terror. E um sujeito, fez uma figura de terno, né? Com os braços compridos numa floresta, e as pessoas começaram a enlouquecer. É tipo uma creepypasta que É chamam, uma né? creepypasta, Você né? inventa uma história... O Sete Além é isso, só que, O Sete Além é isso? brasileiro. Ah, entendi. Só Você tá tem- convidando todo mundo pra fazer parte, é isso? Você é pastora do Sete Além? Não, nem fala isso. Tá parecendo um discurso de catequização Tem aqui. dízimo. Aham. Tem dízimo? Não. Quais são as... Como é que faz pra Tem, entrar? eu vou te passar o O Pix. Pix. Pix do dízimo. Beleza, então a gente tem esses universos que vocês citaram aqui. Eu vou citar um meu. Antes de vocês falaram da história sem fim, eu lembro muito do Conan, né? Eu vi Conan quando eu era criança também. O que talvez não tenha sido correto. Né, Leonel? A gente via filme pesado quando a gente era criança, nos anos 80, cara. E aí tava lá ele decapitando as pessoas, né? Sacrifício e um monte de coisa. E justamente foi ali que eu comecei. Eu já gostava de ler também e tal. Mas ali que me encantou essa ideia de que havia engrenagens por trás daquela loucura que estava acontecendo. Quando tem um determinado momento que o inimigo lá do Conan, que é o James Earl Jones, James né? Earl Jones. Que ele é o... Tulsa Doom. Tulsa Doom, excelente nome. E ele vai se transformar numa serpente, ele faz parte de uma raça lá do mundo do Robert G. Howard. E aí tem o encantamento todo, né, a fumacinha, os caras chantem, né, as palavras mágicas e tal. E aí foi assim, me chamou a atenção porque ao contrário de uma fábula ou de um desenho animado mais infantil, em que a pessoa estala o dedo e ela vira, parecia que aquela transformação ela era lenta. Havia uma cobrança da matéria, né? A roupa continuava depois que ele vira uma cobra gigante. Então me impressionou muito esse ritual mágico que o Conan mostrou pra mim ali. E o Conan tem uma coisa específica que ele é espada e feitiçaria, né? Sword and Sorcery. Um subgênero da fantasia, que uma das características é justamente que o protagonista, que a gente tem mais contato, ele não conhece a magia, Perfeito. né? A magia pra ele é misteriosa. Enquanto que a alta fantasia, muitas vezes, ela é mais transparente pro protagonista e pro público. Perfeito. Então, eu acho que no caso do Conan, até tinha essa coisa extra, né? Tinha que ser algo que aterrorizasse o próprio Conan. Perfeito. É, o Porque próprio ele protagonista. inclusive, não sabe fazer magia. Acho que vale, então, essa puxada bacana do Leonel, a gente estabelecer exatamente esses subgêneros de... Não todos, evidentemente. Subgênero de fantasia é igual subgênero de heavy metal. Tem uma porrada, né? Fantasy metal, death metal, thrash metal. E aí, vamos lá. Existe a alta fantasia. Vamos contar pra galera o que é a alta fantasia. É tipo Senhor dos Anéis. Game of Thrones. Senhor dos Anéis, você acha que não é alta? É assim, eu acho que... Na verdade, eu não sei se existe uma... né? Exatamente. Então vamos lá. Eu acho que... Não sei se existe uma definição oficial, sei lá, da teoria literária, mas o que eu entendo como alta fantasia... É He-Man, outro planeta. É uma coisa assim, né? A magia, os elementos fantásticos, eles são muito presentes, são muito cotidianos, eles fazem parte da vida pelo menos dos protagonistas, não das pessoas normais dos protagonistas. Então, mas como um adendo disso, justamente do que eu entendo, pra gente se complementar, a alta fantasia, ela normalmente se passa em um mundo que não é a Terra. Exato. Ou é um tipo de terra modificada. Por isso que eu citei o Senhor dos Anéis.
apesar dos Seus Anéis ter essa coisa que a gente vai entrar mais, de que a magia ela é muito mais... as pessoas não soltam bola de fogo, né? Como no Harry Potter. Mas ainda assim, é um mundo que tem pouca semelhança. O Seus Anéis eu concordo contigo. Ele foi um exemplo... parece mais mítico. Tu é que é especialista, então. ele é mais mítico. O Seus Anéis né? foi um Uma coisa exemplo assim. que não... É que é uma fantasia muito oscila. embrionária. Esse gênero não Você existia tem na razão. época, né? Então, assim, a gente pega esses elementos que são mágicos, de Sim. certa forma, só que eles são muito mais próximos da magia que a gente tem, como, por exemplo, da religião, né? Da magia, entre muitas aspas ali, né? Cristã. E a gente pega esses elementos, assim, que são majoritariamente bíblicos e tem também em origem de alguns mitos, né, lá da Europa. Mas não é uma coisa, né, acho que não tinha nem esse conceito de lançar bola de fogo, alguma coisa assim. A gente até tem, tipo, sei lá, Você tem um pouco quando você fala... feitiçaria e tudo mais, mas era um negócio, sei lá, vou te transformar num sapo. Acho que não tinha muito essa... É porque transformar no esse sapo conceito, você né? puxa mais da fábula, né? Por isso que eu falei, os subgêneros são difíceis. A gente tá aqui sambando porque, como o Leonel falou, não existe uma regra definida. A brincadeira hoje é justamente a gente tentar encontrar um caminho. E cada mundo define, né, como mas a magia funciona dentro dele, mas é muito arbitrário, é um negócio muito louco. É que assim, por exemplo, Dungeons and Dragons, eu acho que eu pensei nos Seus Anéis, porque ele deu, né, origem, apesar do Gary Gygax lá dizer que não, mas o mundo do Dungeons and Dragons, do RPG, ele é um mundo, por definição, de alta fantasia. Não é na Terra que se passa, né, uma outra dimensão, outro planeta que seja, e é o que o Leonel falou também, pegando os elementos de cada um. A magia, ela faz parte do cotidiano, não é uma coisa difícil de você ver, tem sempre alguém fazendo uma bola de fogo, produzindo alguma coisa, criando uma criatura a partir de mágica. E você tem também um elemento clássico, aí você até puxou coisas históricas e religiosas, que costumam ser histórias muito heróicas. E os personagens tendem a estar envolvidas em aventuras que vão salvar o mundo ou evitar o mundo de uma destruição total. São elementos que costumam, de novo, não existe definição perfeita, mas eles costumam estar presentes na alta fantasia. O próprio Conan é alta fantasia por conta disso. Ok. Pelo menos eles consideram, Daí saindo um pouco da coisa da magia mesmo, né? Uma das diferenças que a espada e feitiçaria, ela, em geral, tem mais a ver com objetivos egoístas. Isso. E com coisas mais da vida mais pessoais dos personagens. Por isso que a espada e feitiçaria, ela vem da alta... Tá vendo? Esses subgêneros são Mas a espada e complexos. feitiçaria, teoricamente, ela vem antes do próprio Pois Senhor dos Anéis. porque foi Exato. Foi o Howard que fez. Não, Claro. na verdade, antes do Howard teve um cara que... Eu não sei. Tem um monte de gente que mexeu. Mas o Howard é o cara que... né? A história é escrita por quem venceu a guerra, né? Então, o Howard ficou Mas, por nessa... exemplo, se a gente vai ver esses subgêneros, tem muita maneira como os personagens usam a magia. Como eles veem. Por exemplo, o Gandalf, que nem vocês falaram, tipo, o Gandalf ele usa a mariposa para mandar uma mensagem importante. Isso. O Gandalf não usa a mariposa para mandar, compra um pão ali para mim, por favor. Né? E essa parada é toda por conta de uma dívida, que é aquele negócio de, uma pessoa te ajudou, você ajuda de volta. Tem todo um valor por trás, assim, que a gente nem sempre coloca na conta. Mas Perfeito. é totalmente, vou ser um bom cristão aqui, vou fazer o bem para o próximo, porque é uma pessoa próxima de mim, nanana. Então, assim, não é um cara que pode invocar as águias de Manwë a hora que ele quiser, né? Tipo, como muita gente pensa que é assim, por isso tem algum furo na história e tal. A gente vai chegar nesse furo aí. Vamos Mas chegar. é muita coisa pra contar num filme de 3 horas, assim. Por mais que 3 horas Sim. seja um filme gigantesco, É por, mas isso tudo que bem. é por isso que quando eu falei O Senhor dos Anéis, depois, conforme a gente foi destrinchando, eu falei, putz, mas não é. Ele tem elementos de alta fantasia, mas outros não, porque isso é interessante. Você... Porque não fez pensando em encaixar em nada, porque não existia nada pra encaixar na época também, né? Exatamente. Ele é muito proto, Ele né? pegou do folclore europeu, um monte de coisa, e bolou a parada. Mas, assim, é interessante essa coisa que eu citei justamente do Gandalf, porque é até uma escolha artística do Peter Jackson também, né? Porque ele poderia fazer coisas mais mágicas. O Hobbit é um pouco até mais mágico, assim. As coisas são mais visuais, né? E por isso que muita gente não gostou também. Exato. Mas no Senhor dos Anéis, ali, a adaptação cinematográfica, você vê que quando ele tá falando com a Mariposinha, é o que você falou. Existe uma dívida. Ele não fez um gesto com a mão e aí a águia, opa, Gandalf tá me ligando. Não foi isso. Parece que existe uma hierarquia, um caminho para ele chegar onde ele precisa. E isso dá um valor para aquele gesto mágico. Porque se ele se estalasse o dedo e aparecesse uma águia feita de nuvem, é até bonito,
Mas aí você começa a ir pra fábula. Que E você aí não fica precisa ter fácil. muito... Exato, fica muito fácil. Na verdade, ele até tenta fazer isso. E ele toma uma invertida de uma das águias, que ele diz, olha, eu carrego mensagens, mas eu não Sim. carrego fardos. Essa é uma luta de vocês, eu não vou me Você tá falando do anel, quando ele... É isso? Ah, exatamente. Ele até tenta, mas ó, não Aham. vou me meter nisso aí, é guerra de vocês, não ligo. entendi. E é muito legal, porque essa dívida, a princípio, tá porque o Gandalf, ele salva, acho que é o filho, né, do... Ele é salva o padrinho Gwaihir. de um dos Padrinho- ovos da padrinho águia. de Gwaihir. Pouca gente sabe. É, e Mentira, aí, inventei, pois não é, sei se é não Ele é é mesmo, padrinho, não é padrinho, ele salva o filho. Ah. É, e aí fica essa dívida e tal, ele fala que ia fazer algumas, acho que são três Tem três favores, ajudas, né? tem favores, assim, É. mas é tipo, a princípio eles, né, a raça deles era neutra e Gandalf consegue uma ajuda deles por conta de ter salvado o filho do cara, assim. Então, Aham. a gente fica naquela, pô, eu vou assumir essa bucha? Não vou. Mas Sim. eu vou ajudar um cara aqui que fez um bem pra mim, vou, né, a política da boa vizinhança, vou ser um bom Sim, cristão aqui sim. e ajudar os outros. Eu gosto Porém- também que a gente vê esse custo da magia no Senhor dos Anéis, quando, por exemplo, o Gandalf tá caindo na porrada com o Saruman. É. São dois véi fazendo força, mas eles não estão dando soco um no outro. Parece que ele tá empurrando uma força invisível contra o outro, né, e usando ali desses recursos paranormais para movimentar o outro e tal. Ao contrário de algumas obras que são mais leves, em que é tipo isso, o cara fala "Flints and Flamlands", e aí o outro cara tropeça. Ali eles estão tipo, né, ele faz um... acho também, é uma escolha do Peter Jackson. Uma coisa que eu acho que é importante na maior parte dos universos fantásticos é que a magia, ela exige um esforço. É. Ela exige que tu coloque nela o que tu vai tirar. Então, por exemplo, o que a Haru falou, tipo, a coisa moral. Né? O Senhor dos Anéis tem muito isso, né? Uma troca de moralidades, de favores, de fazer o bem. O Harry Potter, por exemplo, ele tem muito do estudo, né? Tu põe Perfeito. anos naquilo para poder fazer uma coisa Legal. que de Sim. curta duração, mas muito impacto. Sim, né? a estrutura da magia em Harry Potter, ela é totalmente acadêmica. Você precisa entender, aprender, tipo, transfiguração. Pô, transfiguração é como se fosse uma matéria de exatas no nosso mundo aqui, mundo trouxa, né? Uhum. Você precisa ter noção de várias outras coisas para poder obter o resultado final. Não é simplesmente um aceno de varinha e Isso. acabou, sabe? Tanto que tem o lance da magia incontrolável quando se é criança, de você, pelas emoções, acabar manifestando algum tipo de magia, Tá. mas não é uma magia estruturada, sabe? Não é uma magia que uma Canalizada, pessoa né? que estudou consegue fazer quando quer. Aham. Sabe? Que aprendeu isso. Sim. E é aquela questão de não de não tornar fácil, né? De ter todos os anos de estudo e preparação para poder ser um bruxo poderoso. No... Existe algum bruxo poderoso em Harry Potter que não tem estudado nada? Tipo, às vezes o cara é autodidata, não sabe. Tipo a Rey do Star Wars. Então, O Romário é que aí é do- meio força. O aí Romário, é força, a Rey é o Romário de Star Wars, entendeu? né? O Treinar pra Romário- quê? Eu já sei o que eu preciso fazer. Então, existe alguns casos, mas o que a gente define como bruxo poderoso? É um bruxo que em todas as áreas ele é muito poderoso? Ou em uma área ele domina? Por exemplo, o bruxo que inventou... Sei lá, numa briga, ele ganharia de qualquer pessoa, não importa Sem treinar, como. sem É. treinar. Como se fosse uma força crua, muito poderosa dentro dele. Mas acho que você precisa de treino. Pelo que eu entendo, bem menos que vocês do universo do Harry Potter, você tem que ter um treino, senão você tem aquela força ali, aquele Tem, poder meio Tem cru. bruxos que já têm uma veia mais forte pra magia. Por exemplo, o Voldemort. Vamos usar aqui Não fica falando esse nome aqui. aquele que não deve ser Tava nomeado. tudo bem. Ele, quando criança, antes de saber que era bruxo, ele já tinha um controle muito maior do que outras crianças bruxas. Ele sabia que ele podia fazer pessoas que aborrecessem ele pagar, sofrer, entendeu? Que coisas acontecessem com ela. Ele sabia que ele conseguia fazer isso. Só que ele não sabia que era magia. Entendi. Era uma Ele- coisa natural pra ele, Pra ele influenciar era mais os natural, outros, tal. entendeu? Aham. E aí, isso, claro, influenciou muito no caminho que ele seguiu. Aham. Né? E um bruxo
que é autodidata, assim, que era um cara que nem é muito conhecido, assim, pra geral, que é mais de conteúdos extras, é o Zygmunt Bud, que é o criador ele é criador de várias poções, mas a mais famosa é a Felix Felicis, a da sorte lá. Tá. Ele é um cara que ele saiu de Hogwarts no 3º ano. Ele falou, não, vou embora, não tem mais nada pra aprender aqui. É o Bill Gates Bill do Gates. Ele falou, Hogwarts. ele falou, vou embora, acabou. Esse cara era um dos maiores pocionistas do mundo bruxo, assim, sabe? Então, Sim. depende das áreas. O Harry Potter, na configuração que eu entendo dessas definições de alta fantasia, baixa fantasia, ele seria baixa fantasia justamente porque você tem elementos mágicos, mas no mundo familiar. Isso. Entendeu? Normalmente a galera que eu acompanho costuma classificar assim. E nessa lógica eu queria perguntar a vocês. Eu entendo que a varinha do mundo do Harry Potter, ela é o primeiro indicador de que existe um sistema de regras muito bem definido pela J.K. Rowling. É um catalisador mesmo, Não é? né? De uma força física que existe e que as pessoas conseguem domar ali, né? Existem magos, dúvida aqui, no Harry Potter, que conseguem fazer mágica sem varinha? Acho que sim, né? Mas é zoada. Não, na realidade, é que assim, a varinha dentro do mundo bruxo de Harry Potter, ela é uma invenção europeia, né? Então, bruxos, por exemplo, como do continente africano, eles não usam varinha. Ah, é? Tem Não isso, usam. é? Eles E não usam. precisa, não catalisa, eles conseguem Eles fazer na mão fazem mesmo, com já as era. mãos, tanto que assim, eles são bruxos bem poderosos, assim. Entendi. Bem poderosos, porque eles vão na magia no estado mais natural dela, Tá. sem usar a varinha pra canalizar e nem Mas, nada do por tipo. exemplo, e não tô fazendo brincadeira, mas um bruxo maneta perdeu as mãos durante uma briga. Ele Não, ainda vai não, conseguir vai conseguir fazer? com o corpo, né? Aham. Com o corpo, não. Entendi. As mãos Mas tem que. Porque Sem varinha, eu no tô caso. colocando isso porque eu entendo que se tem essa necessidade de um objeto ou um membro de canalização do poder, se a pessoa perde a mão, ela vai ter que redirecionar. Isso sou eu sendo nerdão de magia com vocês. Não é um aqui. negócio meio Thanos, assim, que só de Ah. você ter a vontade você já consegue fazer? Eu Você acho não meio precisa fraco exatamente- E isso é mais a questão do superpoder, É. em geral mesmo, né? Que o superpoder é uma coisa que parece que é intrínseca, que vem, e a pessoa realmente só precisa exercer a vontade. A magia, que nem a gente tá falando, muitas vezes tem o ritual. É. Seja um ritual interno do personagem, seja literalmente desenhar o pentagrama, desenhar runas, ou enfim, o que quer que seja. Solano, a primeira coisa que ele perguntou foi dos universos, né, que a gente teve. Da infância. Eu adorava, na minha adolescência, adoro até hoje, o universo da Vertigo. Ah, sim. Que é muito Quadrinhos. baseada, é uma, a gente já chamaria de baixa fantasia, Sim. porque é no mundo real, e ela é totalmente hermética, né? A magia é completamente baseada, os personagens escreviam fórmulas, escreviam símbolos. Sim. Vamos só lembrar, Vertigo é onde tá o Constantine, O Constantine... o Monstro do Pântano, quem mais que tá o Preacher tá no Vertigo? Não, o Preacher era um universo próprio. É. O Sandman, ele Isso. teoricamente estaria porque Estaria no ele tem o Vertigo, Constantine, né? Perfeito, exato, ok. Então é um universo que te marcou também. Nossa, o universo da Vertigo, consequentemente do Constantine, é um dos que mais fala sobre regras. O Constantine é um dos personagens que mais viola a regra, justamente porque ele sabe que tem a regra, né? Aquela história famosa dele que ele se torna essencialmente imortal é por causa disso, né? Ele sabe o ritual para tentar vender a alma dele para as três entidades. É mais ou menos isso, né? Tô dizendo de cabeça aqui. É isso mesmo, é que ele Ele sabe... vende para as três. Sim, ele sabe que ele tá com uma doença terminal, tá com É câncer isso. terminal, e ele sabe que a alma dele, todo mundo quer se vingar dele. Então a alma dele é muito valiosa para ser torturada. Sim. E então ele sabe que as três entidades do inferno, elas eram tão orgulhosas que não iam perguntar um pro outro. É. Então ele faz 3 pactos. Ele fica num limbo Aham. onde os três, né? Quem que vai pegar a alma do cara quando ele morrer? Então, É de enquanto, todo a gente, Paramos mundo o e não é de caos, né? ninguém. enquanto, ele não caos. enquanto eles não decidirem, Briguem. isso. Briguem vocês. E como eles não querem brigar, ele essencialmente é imorrível. Ele não, né? Como a gente fez no nosso primeiro episódio do Fantástico, ele se torna imortal até depois da merda, porque você sempre tem uma merda. Sempre dá, né? Agora, Tem um preço. a gente vai falar do Constantine um pouquinho mais pra frente, mas como você me lembrou dele agora, o Constantine ele é considerado um bruxo, né? Ele é chamado mais de bruxo do que de feiticeiro. Eu queria saber se vocês pensam nessa distinção entre mago, feiticeira,
bruxa, vocês enxergam de formas diferentes ou você acha que é o mesmo nome, só que aplicado? A princípio, acho que isso entrou na minha cabeça e ficou, e falou, default é isso aqui. Acho que é mais de D&D, assim, né? Tá. Tipo, Muito que de D&D, que tem né? as divisões bem direitinho, assim, de quem precisa de grimório, quem não precisa. Ah, tem pessoas que já têm a magia intrínseca delas ali, elas sempre vão usar um tipo de magia. Sim. Aham. E, então, assim... Sei lá, o feiticeiro, a feiticeira Tá. escarlate, ela sempre vai usar aquela magia lá. É muito poderosa, mas ela tem, acho que são 5 magias de limite, né? Ah. Uma coisa assim. Tem poucas magias Ela pra tem ela fazer. uma limitação de 5? Não sabia, Eu acho não. que são No quadrinho 5. mede isso? Não é quadrinho não, é pelo sistema mesmo. Ah. Mas talvez Mas seja... você falando de RPG, do É, RPG de da... RPG, Ah, de tá, RPG. da Marvel. Da Marvel. Ah, tá. A princípio Agora são eu 5 entendi. magias. Tá. E, sei lá, se a gente pegar no D&D mesmo, acho que no 5.0, se você for bruxo Ah. ou mago, você tem uma quantidade gigante de magias que você pode fazer. Porém, você tem que ser muito estudioso, você tem que pegar lá o seu grimório. Ah, eu vou castear uma magia em você, peraí. Aham. Essa distinção pra mim sempre foi... Quando eu era moleque, eu entendi assim, que o mago, ele é tipo o Gandalf. Ele faz magia do ar. Ele consegue convocar as coisas e tal, eles têm lá o cajadinho dele, no máximo pra canalizar, tipo a varinha, mas ele não precisa de talismãs, artefatos e tal. Já o feiticeiro... Isso era a minha concepção de moleque, assim, eu não sei se isso... De novo, não existem essas regras escritas. Pra mim, o feiticeiro, a feiticeira e a bruxa são pessoas que precisam ter elementos. Eles coletam plantas, raízes, um pelo de gato, meleca de orc, e aí ele mistura num caldeirão furado, e aí eu faço uma poção, ou eu invoco uma entidade. Mas isso pode ser uma coisa completamente da minha cabeça. Assim, essa questão do mago, feiticeiro, bruxo, tem muita coisa do mundo real que é Isso. o peso que a gente dá pras palavras. Aham. Se tu fala mago, em geral, tu tem uma visão mais positiva do que dizer bruxo. Aham. Falar assim, tipo, você é um mago das palavras. Sim. Você é um bruxo. Você acha que é a elegância, é a elitização Porque... E daí tu pode ter... da que nem- bruxaria. Tipo, o D&D, né? Todos os RPGs derivados do D&D pegam muito isso de sistematizar a magia em regras, né? Então, a gente acaba chamando essas classes pelos nomes que são mais familiares para as pessoas. Então, por exemplo, o mago, o que é? O mago é como ele falou, acadêmico. Ele estuda. A gente, no mundo ocidental, em geral, a gente considera isso uma coisa... Ok, isso aqui é previsível, isso aqui eu sei como é que funciona. Então, ele é, entre aspas, do bem. Aham. Né? Já o feiticeiro, o que é? A coisa do caos, do sentimento, é intrínseco. Então, aquilo tem um nome mais perigoso, né? Tem um nome mais... E o feiticeiro, Sim. ele cruza algumas barreiras que o Isso. mago jamais vai cruzar. Sei Tipo a lá, necromancia. Exato. O mago, né? Não devemos mexer com os mortos e tal. E o feiticeiro não tá nem aí. Scooby-Doo, mago. Salsicha, não levante os mortos. Né? Ele não faz isso. Já o necromante, que é um feiticeiro, né, um bruxo, é bem isso que você falou, legal. Existe essa... É um nome mais bonito, talvez... E aí a gente foi acostumando na ficção fantástica de você separar essa classe ética, né? O mago, ele não mexe com determinadas coisas que o feiticeiro e a bruxa, eles não têm esse medo. É o caso do Voldemort, por exemplo, que ele não liga... Ele como ignora, foi a infância dele? A gente não sabe, né? Qual é a do Voldemort? Cara, ele ignora, né, as leis da... Ele acha que o poder, que o preço pelo poder é baixo. Entendi. Entendeu? Que vale a pena. Você pode Só que virar ele uma acaba briga e ignorando tudo bem. certas coisas. Que a maior fraqueza dele é a ignorância perante os assuntos que ele não domina, né? E aí, tipo, coisas como o amor, a amizade, né? Coisas que ele ignora, o afeto, o poder da mãe por um filho. Ele não teve isso, então ele não sabe o poder. Não deixa de Né? ser uma alegoria que o Jorge Lucas aplicou, e também não inventou isso, né? Isso também é de literatura. Que é a coisa do... você atinge seus objetivos de maneira mais rápida quando você passa por cima, tratora as pessoas que estão na sua frente. Você não se preocupa com a ética, né? Se você vai ferir os outros e tal, porque eu tenho um objetivo, que é o lado negro da força, é o lado do Voldemort. Já o lado do bem, entre aspas, demora mais. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que me preocupar se a minha mágica está ferindo outras pessoas.
mas a recompensa ela seria maior no final das contas. Ela é mais lenta, mas ela é maior. No não fim, sei. aquela dualidade que sempre rolou das histórias de bem e mal, né? Que mesmo por mais que tenha a complexidade e vários caminhos que mostra que, tipo, as pessoas são complexas e não tem ninguém que é 100% bom, ninguém que é 100% mal, no fim mostra os dois lados, né? Tanto bem quanto mal. Tanto que, olha só, voltando à Feiticeira Escarlate aí, no último filme lá dela com o Doutor Estranho, essa distinção que a gente está falando, ela aparece bem, porque o Doutor Estranho ele é considerado um mago, né? E ela é uma feiticeira. Ela acessa lá o livro, o Necronomicon lá deles lá, que é um livro proibido para os magos. Não mexe nessa parada. Então, realmente, casa com o que a gente está falando. O mago tem uma ética, Entra né? no A lance da maga ética. Sim. não mexe com esse tipo de coisa. É que no caso a gente tem várias origens pra Feiticeira Escarlate. Nossa, ela tem Sim. tantos passados diferentes que, É. sei lá. Isso que eu tentei sei ficar lá, no MCU, mas ela nem era feiticeira nos quadrinhos, ela era mutante. Filha do Magneto, agora já não é mais, né? Nem é mais filha do Magneto. Bagunçaram o MCU. Eu até gosto de onde ela tá agora. Acho mais interessante que quando ela começou. Ela só fazia um heavy metal lá e... Só pra onde ela foi, ele é meio esquisito, mas até tudo bem, assim, né? Tudo bem. É que, a princípio, pra você ser um feiticeiro dentro do universo, a princípio, às vezes pode ser o que eu tô falando também, já virou groselha também. Que eles mudam a regra toda hora, a Marvel. Doideira. A princípio, quando você nasce com essas características, você não tem muita regra, né? É como, sei lá, mexer a sua mão. Isso é natural pra você. Você vai lá e sei lá, tô pegando essa caneca aqui. Isso pra um feiticeiro é o natural. Eu vou até onde? Qual é o limite da minha magia? O limite é até quanto eu consigo. Tanto faz. Então, não existem coisas que eu não posso tocar, porque não existe um conjunto de regras escrito em pedra como existe pros magos. Mas isso você tá falando do MCU, no caso, Isso, os exemplos que a gente tá. O MCU eu tô tentando ficar no cinema, não nos Só no quadrinhos. cinema, então, porque se você for colocar Sim. pra quadrinho, tem várias origens também, então que se lasque. Então Sim. se tem muitas regras, significa que não tem regra também. Exato, Mas, por exemplo, assim, o Doutor Estranho, ele é bem mago, né? Se ele não estudasse, ele nunca... Não. Isso que eu ia te perguntar. No Então, MCU esse parece que a magia é para todos. Se você quiser ir lá estudar, você consegue manipulá-la. Porque ele não era um cara que tinha uma magia natural dentro dele. Pelo que eu lembro que o MCU estabelece. Ele é um cirurgião. A princípio, mago nenhum tem. Nenhum tem. Só que conforme você vai estudando, isso demora muitos anos. Chega lá no rolê e fala, eu quero entrar no cursinho de bruxo. E... Faz a prova. Existem trouxas que conseguem entrar no mundo bruxo e pronto? Tipo, no você tem mundo- que saber de alguém. Não, no mundo bruxo a magia é genética. É genética. Ela Não é muda da passada GQ. hereditariamente. Não uma existe predisposição um bruxo genética. que... Tanto que esse é o discurso O lá sangue bom, sangue quando ruim. começa, né? Quando o ministério cai... Aham. o discurso mentiroso, a propaganda mentirosa que os bruxangues eles falam é que os trouxas, os nascidos trouxas tinham roubado a magia de bruxos. Isso não existe, né? Tá. Não existe. Fake news. Fake news. A fake news do mundo bruxo. Do mundo bruxo. Não existe. Um bruxo, ele nasce bruxo. Tá. Os termos são políticos e sociais. Nascido trouxa é um termo político. Só político-social. Mais uma dúvida. A pessoa que nasce trouxa quer dizer que ela, então, ela é mestiça, né? Isso é filho de uma bruxa com um humano, um trouxa. Não, no entre aspas. caso, o nascido trouxa, ele é filho de 2 pais trouxas. De pai e mãe sem magia. É gene Só recessivo. que a magia... É um gene mutante, a pessoa pode nascer com a ele. pessoa, algum ancestral recessivo. algum ancestral era bruxo, o gene foi passando. Então, mesmo ele sendo... Assim, o ancestral, por exemplo, vou dar... Tá. Um casal de bruxos teve um filho, só que esse filho é o que eles chamam de aborto no mundo de Harry Potter. Que é? que nasce de pais bruxos, mas não tem magia. Oh. Ele tem o gene... Ele tem o gene, ele vai... Normalmente os abortos, eles se relacionam com trouxas, porque é um fardo pra eles viverem no mundo da magia Em sem... inglês é aborto também que ela fala? Caraca, que Abortion? pesado, né? Squiff? Squib. 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 Não é bem aborto, mas... E aí... Quem traduziu isso? Não tava num dia bom, né? Grande Lia Wyler. A Lia Wyler fez uma tradução... a tradução de Harry Potter é boa. Não, é Algumas muito boa, coisinhas, mas isso aí que eu falei, por que, que ela não, escolheu? é pesado, É é bem pesado pesado. o tema. Sim. Mas eu acho que passa a seriedade do que é o assunto no Eles mundo veem bruxo, como sabe? uma coisa eles veem rejeitada. Isso. Oportunidade E aí- perdida. É, Potencial então. perdido. Total, potencial E aí, perdido.
o que vai acontecer? O aborto normalmente ele se relaciona com pessoas não mágicas e em algum ponto na linhagem lá na frente vai Estala. nascer um bruxo. E essa pessoa, então, os puros sangue não tem magia mais forte do que os... Não. Ah, Politicamente social. isso é só um bagulho Aliás, de supremacia Isso, não bruxa. existe. É um consenso. É a grande alegoria que ela criou. É um consenso que não existe bruxos puros. Não existe. A magia Todo da- bruxo tem mistura. Todo bruxo... Porque antes da magia ser sigilosa, Aham. os bruxos e os trouxas conviviam, Uhum. sabendo da existência um do outro. Ah, tem isso na história da Tem. JK? Tem. Bruxos Tem. e trouxas andavam e um sabia a da máscara, existência. Sim. então a máscara é um negócio que vem depois, tipo vampiro. Eles determinam em certo momento que a máscara tem que existir. Não sabia que tinha essa história alternativa Tinha. No início JK, não. no início dos tempos, bruxos e trouxas conviviam. Tanto que é daí que vem a história que as lendas, os folclores, pessoas falando de dragões, é porque dentro do universo de Harry Potter Realmente. realmente existiu. Mas rolou um as feitiço pessoas- tipo o Doutor Estranho, de as pessoas esquecerem? Não. Rolou uma grande força-tarefa, na verdade. Ah. É, Os Homens de Preto. da- Feiticeiros de Preto. Na real, né? Uma grande Apagaram. força-tarefa que aí surgiu, né, o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia e os bruxos passaram a viver na clandestinidade. Ah, Vários não lembrava disso feitiços não, que maneiro. de ocultar, Tá. foram feitas reservas de criaturas. Tem a reserva de dragões na Romênia, enfim. Sim. Mas Vários- isso ficou apagado escondido. da história, porque os humanos hoje... Não ficou apagado, porque assim... O presidente dos Estados Unidos, a rainha da Inglaterra, ela sabia da existência dos bruxos? O primeiro-ministro, Ela é um então, o que dragão, mostra, claro né? que ela Ela é um sabe. O que mostra na Reptilians. história é que quando um ministro da magia é eleito, ou acontecem coisas no mundo bruxo que tecnicamente não são mundos, só falar de forma mais clara, não são mundos separados, são mundos que coexistem. O mundo bruxo e o mundo trouxa é o mesmo mundo. Tô certo. E as pessoas vivem nele, só que os bruxos de forma escondida, com feitiços de desilusão. É um mundo paralelo. Isso. Aham. E aí, quando acontece, por exemplo, quando ia rolar o torneio tribruxo, eles iam transportar 4 dragões da Romênia para a Escócia para fazer o transporte. O ministro da magia foi visitar o primeiro-ministro no gabinete trouxa mesmo, para Certo. falar, ó, vai rolar isso, isso e isso, se rolar alguém avistar alguma coisa, é isso. Então, o primeiro-ministro trouxa sabe. E o departamento. E no Ministério da Magia existem departamentos que cuidam disso. Por exemplo, Departamento de Depar- conspirações tem um ali. departamento que chama. Tem uma seção isso. que usa seção de desinformação. Oh! Que é a seção. Excelente que- nome pra hoje em dia, né? Que é a sessão. só. Mas a sessão de Mentira. desinformação, o que, que elas fazem? São bruxos que vão. Tem os bruxos obliviadores, né? Que apagam as memórias, alteram memórias. E eles chegam lá e falam assim, pô. Você viu um dragão? Não, pô, não foi um dragão. Isso daí que você viu. É o balão meteorológico! Gases do Sabe, pântano, aí, Haru. tem os bruxos que eles vão lá e colocam a fake news mesmo pra galera, tipo... E no mundo da magia, no mundo trouxa, como antes era natural, né? Conviverem. Depois, hoje se uma pessoa chegar pra você e falar, eu vi um dragão, o que você vai falar? Vai pro Fábio Podcast Solano. Vem pra cá, Não, mas assim, Contar. a sociedade vai falar o quê? louco. Você tá maluco? Tranquem ele Você no tava asilo no show Arkham. da Katy Perry. Então, Depende do dragão. Foi Puff the Magic Dragon. Que aí, ó. Puff the Magic Dragon. Aí vê coisas. Mas não, aí tem então esse ministério tem. de ocultação. Isso. E aí acontece todo esse exercício pra esconder o mundo da magia e pra mantê-lo seguro. Eu sabia que havia esse cuidado, eu brinquei aqui com homens de preto, feiticeiros de preto e tal, mas eu não sabia que historicamente havia um período onde eles caminharam juntos, os trouxas e os... E quando você, por exemplo, você tem 2 pais bruxos, aí você tem, né, o aborto. Esse aborto, ele não vai, claro, ele não vai, né, ter magia, nem nada. Mas como ele vai se relacionar com, sei lá, pessoas trouxas no futuro e tudo mais, ele, tipo, claro que na casa dele tem magia, então ele vai saber. Eles apagam a memória? Ele pode saber. Mas se ele contar, acaba... Não. Ele Acaba com ele? É O que que assim, acontece? o que acontece? Ele está sob as leis do mundo bruxo. Entendi. Ele responde às leis do Ministério da Magia. Se ele quebrar o estatuto, ele vai ser punido conforme as leis do mundo da magia. O juiz vai lá e pá!
Ele... Tornozeleira. Entendeu? Olha. Aí, assim, Fica em casa. é diferente porque o aborto, mesmo que ele não exerça magia, ele ainda tem uma aura de magia. Ele só tem essa deficiência de não conseguir executar e nada na vida dele vai mudar isso. Existem casos muito raros, assim, que não tem nenhum registro do caso, mas de manifestar a magia muito tardiamente, mas vai ser uma magia muito fraca, Entendi. sabe? Ele nunca vai ser não vai um mago conseguir pleno. Isso, não vai conseguir. Cara, Aí, ele pode conviver, né? Normalmente, os abortos... Porque, assim, os abortos, eles são raros. Embora Sim. tenha, eles são raros. Não é uma coisa que, assim, tipo, pra 10 bruxos, 5 vão Polidactilia, ser assim, um aborto. negócio meio- Não é assim. Polidactilia. Porque é um gene que é dominante, só que ele só aparece em casos muito raros. Eu tive um porteiro que ele tinha polidactilia. E era muito legal, porque ele tinha um dedinho a mais aqui, pequenininho. E aí a gente perguntava, a gente era criança, né? Aí eu perguntava, eu esqueci o nome dele. Eu falei, cara, por que você não tirou o dedo e tal? Ele falou, não, porque eu gosto. Eu fico fazendo cosquinha nele aqui. Eu falei, pô, vou tirar meu dedo, eu gosto de ficar brincando. Superpoder, pô. Ele ficava tipo... É um feed toy. Era um fit toyzinho. Mas, cara, isso é muito bacana. Eu lembro que a J.K. Rowling, numa entrevista, ela falando lá, digamos, do making of, né, do universo do Harry Potter, ela diz que ela passou mais de um ano estudando a teoria da alquimia profundamente, foi falar com os grandes mestres, né, da hipótese alquímica e tal, porque ela justamente queria estabelecer o máximo de regras possíveis que, por acaso você é mestre no assunto, você vai a fundo de tudo, das engrenagens, né? Mas a gente que, nem a gente, acho que a gente também é super nerd, mas uma pessoa que talvez não tenha tanto interesse assim, não é tão nerdona de Harry Potter, quando ela vê um filme em que as coisas têm coesão, né? O mundo ele fica verossímil. A palavra é exatamente essa que eu ia falar, é verossimilhança, né? Sim. Que não tem nada a ver com realismo. Não, perfeito. A verossimilhança... Eu uma vez vi até muito tempo atrás, um artigo numa revista Dragon, numa revista de D&D. Revista Dragon clássica. Classiquíssima. Abraço pro Trevisan aí, nosso querido amigo, todo mundo lá da era lá. E ele falava assim, eu não lembro o nome do cara, ele falava assim, eu aceito qualquer coisa que tu me disser. Eu aceito, por exemplo, que um marinheiro ganhe super força se ele comer espinafre. Tu me diz que é assim, tranquilo. Mas depois, se ele comer espinafre e não ganhar super força, tem que ter uma razão. Perfeito. Então, a gente, se não for o pessoal nerd, né? Não é a pessoa que realmente que vai a fundo, ela não precisa nem questionar como que isso acontece. Isso. Por quê? Em que circunstâncias que isso não aconteceria? Mas ela precisa sentir que ela pisa num terreno sólido. Isso. Né? Porque se o super-homem não tem... Claro, a gente já tô indo para coisa de superpoder, mas em termos de criação de universo, vale a mesma coisa, né? Se o super-homem perde poder, tem que ter a Kryptonita. Isso. Não pode perder o poder porque Do é mais nada. conveniente para a história. A gente tem um dispositivo, alguns, né? Dispositivos de segurança evolutivos na nossa cabeça aqui, real, que eles estão constantemente buscando falhas, né? Falhas na realidade, falha de caráter, né? Falha de comportamento, porque justamente vem de tempos que a gente podia morrer com qualquer dificuldade que acontecesse, né? Então isso vai desde tipo, opa, o céu tá diferente hoje, tá com muita nuvem, isso pode ser perigoso, vou ficar na minha caverna que se chover vai inundar, vou morrer porque eu sou molinho, eu não sou um jacaré. Estou falando 300, 400 mil anos atrás, né, e tal. Mas a gente traz todas as características Cara, até é hoje total. também, reconhecimento né? de padrões. Isso, uma pessoa, tô na floresta, a Haru tá lá andando, aí ela vê um cara chegando perto dela, o cara tá com a mão pra trás. Não é normal uma pessoa tá com a mão pra trás. O cérebro dela tá sempre, ele pode estar com a faca, ele pode querer me atacar, né? Então isso transcreve para o mundo moderno, que a gente é o mesmo, né? Temos a mesma fisiologia de 300, 400 mil anos atrás. Então, temos a lagosta dentro de nós ainda. Então, O cérebro reptiliano. exato. Então, assim, quando você está vendo uma obra de ficção, seja ouvindo uma história, em volta de uma fogueira ou um filmaço, você está jogando um jogo com aquela realidade fake. É isso que você acabou de falar. Exatamente. O seu cérebro está procurando falhas naquela historinha. Então, tipo, é isso. Você estabeleceu que aquele personagem precisa daquela pedra verde para ele perder os poderes. Se alguém vier com, o talismã de Flumflax, e aí o super-homem, aí você fala, peraí, não foi isso que me disseram, né? Cara, e é bacana porque peraí, o Fantástico está falando comigo, o Fantástico não tem algo a dizer para a nossa audiência.
E já que a gente tá nesse papo de comunicação, você tá ouvindo esse som? Sabe o que significa? Sim, que o épico acontece com o Next, o banco oficial da CCXP 2022. Ainda não comprou o seu ingresso? Se liga, com o Next você tem 30% de desconto nos ingressos inteiros. Fora que abrir uma conta no Next é sinônimo de facilidade. Tudo 100% digital, com direito a cartão de crédito internacional sem anuidade. E ainda tem desconto em cinema, festival de música, pizza e por aí vai. Traduzindo, abra sua conta porque o épico vai acontecer. Next, você acontece. Tem um autor de fantasia que eu gosto bastante. Ele, inclusive, é um podcaster muito talentoso, que é o Brandon Sanderson. Ficou meio Trump agora, né? Brandon Sanderson. He's the best writer, fantasy writer of all. E, cara, ele escreveu a série Mistborn, que é muito bacana. Ele foi o cara que ficou conhecido por terminar A Roda do Tempo, que tem a série na Amazon. E ele diz que existem, sim, 3 grandes regras da magia, não escritas, até que ele resolveu escrevê-las. E eu queria, né, que elas estariam presentes em todas essas obras aqui que a gente foi citando, e aí eu queria passar uma a uma com vocês, para a gente ver e aprender, a audiência aprender com a gente a identificar quando você estiver assistindo um filme, ou lendo um livro de ficção fantástica, ou até um videogame também de fantasia. A primeira lei de Sanderson, ela estabelece o seguinte, que a habilidade de um autor em resolver um problema na sua obra com magia, ela precisa ser diretamente proporcional à capacidade do leitor ou da audiência ou da jogadora a entender essa magia, certo? Então, por exemplo, a gente falou do Doutor Estranho. A forma como o Doutor Estranho barganha com o Dormammu, né? Dormammu, I came to bargain, né? Eu vim para barganhar. Usando de um artefato que o filme ele mostrou antes como funcionava, ela exemplifica isso. Porque ele explicou para você como que a magia daquele mundo funciona, sem chamar muita atenção. Ah, tem esse negócio aqui que volta no tempo e tal, não sei o que. Aquilo ficou no fundo da sua cabeça, do seu HD. Quando lá no final ele usa aquele mesmo artefato para resolver o problema, você não se sente traído. Justamente porque você sabia como funcionava. Na verdade, isso aí eu acho genial. Eu gosto muito das leis do Sanderson. Uhum. Essa primeira, ela é uma versão um pouco distorcida de... A gente conhece a Arma de Chekhov, né? Isso. Fala sobre... Então, o Anton Chekhov era um dramaturgo russo e ele dizia, né, uma coisa que acho que várias pessoas já ouviram, que se uma arma vai ser disparada no terceiro ato da peça, ela precisa aparecer no primeiro ato. Uhum. Né? Isso aí tá quase literal no Duro de Matar. Perfeito. Né? Porque como é que resolve o Duro de Matar? Ele pega uma arma do nada, ele faz surgir uma arma. Só que o filme inteiro, a gente viu ele pegando armas. Isso. E coletando e se preparando. Então, não é uma traição. Você vê até a tomada da arma colada atrás das costas dele com a fita isolante. Em termos de narrativa, isso é magia. Porque a narrativa fez surgir uma arma. Só que dentro do universo, o roteirista estabeleceu a realidade disso, né? Ele nos preparou para isso. O que eu acho muito legal da maneira como o Sanderson formulou é porque a gente, pela própria definição, a gente vê magia, a gente entende magia como algo que quebra a realidade, né? Que quebra as regras do nosso mundo cotidiano. Mas a gente, que nem a gente está falando, existem os padrões, a gente tem que entender o padrão. Então, claro, se o exemplo que tu deu do Doutor Estranho é perfeito. Viagem no tempo, volta no tempo, parar o tempo é uma das coisas que mais quebra a nossa percepção de realidade. Mas a gente entendeu o padrão daquele universo ficcional. Sim. Né? É como se você estivesse jogando um jogo de tabuleiro, e aí no meio do jogo de tabuleiro alguém vira e fala assim, agora eu tenho esse avião aqui que destrói todos os seus aviões. Peraí, onde é que estava esse avião? Pois é. Saiu de Eu não tenho essa peça, eu não tinha acesso a essa peça. Não, é porque eu simplesmente tenho, aí você se sente traído por aquela informação que foi ocultada de você. Perfeito, o nosso amigo russo aí colocou. Isso aí é uma forma de você evitar o famoso Deus Ex Machina. Né? Pra quem não sabe o que é o Deus Ex Machina, meu querido colega escritor, explica pra galera aí.
Deus Ex Machina literalmente é o Deus... Eu não falo grego, né? Mas, digamos assim, o que eu entendo Do é grego original, o Deus que sai da máquina, né? O Deus que vem da máquina. Você não fala grego ainda? Ainda. Não, eu tô estudando, tô fazendo Alemão você já fala, agora... Alemão, Mas o que significa isso? As peças, as tragédias gregas eram essencialmente histórias de moralidade. E como eles não tinham a nossa moralidade judaico-cristã, a moralidade deles era baseada em não desafiar os deuses. Isso. Que era ubris. Não, ubris quer dizer, eu me acho capaz de desafiar um deus. Então, o que acontecia? Por exemplo, o Ulisses, Odisseu, ele vai sair numa viagem e ele diz, nem Poseidon consegue me deter. E daí Poseidon vai lá, vamos lá então. Daí ele fica 20 anos botando perdido. dificuldade ali na jornada dele. E por que eu tô falando isso? Os gregos entendiam esse padrão de desafiar um deus, desafiar a ordem, entre aspas, natural das coisas, trazia consequências. Então, no fim de muitas tragédias, o que acontece? O Deus chega para cobrar o preço. Sim. Só que isso era um padrão já. Já era uma coisa entendida por aquela civilização, né? Por aquela sociedade. Então, a Medeia. A Medeia, ela é neta do Sol. Né? E no final, acontece uma puta tragédia e o Sol chega. E ele chega lá e ele resolve. Esse aqui vai morrer, esse aqui vai ser punido, esse aqui vai acontecer XYZ. Mas isso já estava preparado para os gregos, isso já estava preparado porque se eu digo que a Medeia é neta do Sol, o grego entendeu. O Sol vai se meter aqui. Sim. Então, só que para nós a gente perdeu completamente isso nesses, sei lá, 3.000 anos. A gente completamente perdeu essa noção. Então, para nós, o que é? Deus Ex Machina é quando a resolução da história vem de fora da história. A gente tem uma situação impossível, uma situação impossible situation. Isso, impossible situation. Uma situação insolúvel. Como é que eles vão fugir daí? E aí chega... Eu vou trazer uma polêmica aqui, então, pra te machucar. Mano, tá? Pra te machucar, já fui cancelado algumas vezes por dizer, eu adoro a J.K. Rowling, gosto muito do Harry Potter, mas eu costumo dizer que ela se permite alguns Deus Ex Machinas na história. Não necessariamente isso é ruim, mas é a forma como eu acho que ela se permite uma soltura ali de soluções. Uma das vezes que eu boto pra vocês me dizerem se vocês acham que é ou não. No final da Câmara Secreta, rola ali quando as coisas estão ferradas pro Harry, pra Gina. Acho que ele e a Gina, até anotei aqui. A Fênix, como é que é o nome da Fênix? Fawkes, isso. Ela surge, do nada, trazendo o chapéu. E aí dentro do chapéu tem a espada que mata o basilisco. Mas isso explica num filme lá bem lá na mas frente então, também, né? não é tão vir Defenda, de fora. Não é tão vir de fora, porque o primeiro contato da Fênix com o Harry, o Dumbledore fala, são criaturas muito leais, né, e suas lágrimas têm poderes curativos. Ainda tem isso, ela chora no então né, ele explica que é uma criatura muito leal. E a lealdade do Harry para o Dumbledore, porque tudo é construído ali, né? A gente vê o Tom Riddle fazendo uma armadilha pro Harry, mostrando a lembrança de quando a Câmara foi aberta 50 anos antes e o Hagrid foi entregue lá como culpado. E aí o Harry foi falar com o Hagrid pra ter a certeza, o Hagrid acaba sendo preso e tal, mas o Hagrid fala, sigam as aranhas. Ele vai lá na floresta e a Aragog fala, não, o Hagrid não foi culpado, ele nunca abriu a Câmara e tal. Então, o Harry percebe ali que o Dumbledore ficou do lado do Hagrid, porque foi o Dumbledore que impediu o Hagrid de ser totalmente expulso, né? Falou, não, eu acredito que o Hagrid é inocente e tal. Então a lealdade do Harry aumentou muito ali. A lealdade do Harry com o Dumbledore foi total naquele momento. Ele viu que, tipo, real, ele tava certo e esse diário tava me enganando. Até agora não havia nada que justifique o Deus Ex Machina. Vou chegar lá. Chegar na hora certa, a explicação é longa. Aí, a Fênix, ela reconhece a lealdade. Ela vê a lealdade do Harry e naquele momento, quando ele tá diante do Voldemort, ele pega e não abaixa a cabeça. Ele fala, não, você não é o bruxo mais poderoso. O bruxo mais poderoso é o Dumbledore. E ele sempre vai ser.
Ok. Então a lealdade dele perante o Dumbledore que faz a Fênix ir até lá, que é uma coisa que foi explicada antes. Mas ela Que não a chega Fênix- na hora certa? Ela chega na hora certa, isso acaba sendo conveniente, né? Mas ela é uma criatura mágica, que ela Ah! sabe. Ela dentro, a Fênix, ela tem essa coisa de saber Aham. de quando a pessoa tá precisando e tal. E principalmente o Harry, Conveniente. que era ligado ao Dumbledore, né? Mas não é um pouco conveniente? É conveniente, mas faz a história andar. Sim. E me lembra aqui, esse detalhe eu não lembro. Ela traz o chapéu que tá... Tem uma Ela espada traz dentro. o espada chapéu. dentro. É, Aham. ela traz o chapéu. O simbolismo de levar o chapéu, na realidade, levar o chapéu é mais um simbolismo, porque Tá. o chapéu foi do Godric Gryffindor Tá. e a espada foi do Godric Gryffindor. E essa é a espada que aparece na hora que ela Mas precisa a ser... espada, A ela espada se- é um Deus Ex Machina, né? ela se Convenhamos. apresenta, na verdade, para Aqueles verdadeiros grifinórios, né? Isso. Ela não se apresentaria para um Sonserino numa situação... Mas eu brinquei assim X. que ela... desculpa, eu falei que a J.K. Rowling cria. Ela criou Aham. literalmente um artefato que ele aparece quando a pessoa precisa. Não é isso que ele é, essencialmente? não Tem é até toda sala pessoa que que faz vai- isso também, né? Oi? Tem até sala que faz isso também, é um recurso que ela usa A muito sala frequentemente. precisa, A sala A precisa. sala Por isso que eu precisa. falei que não necessariamente é ruim. Eu fiz essa provocação aqui no começo. Eu gosto de ser cancelado. Aí eu já tô nos fóruns, a Consolano odeia Harry Potter e tal. Mas na verdade, porque é legal também você ter essas coisas que... É porque eu fico sempre na batalha, sabe? A gente que Aham. escreve fantasia, eu fico entre uma puxada de fábula. Ah, que bacana, do nada surgiu uma solução, ppp. Mas ao mesmo tempo existe uma parada dentro de mim que tipo assim, pô, isso é meio preguiçoso. Aham. E aí por isso que eu trouxe aqui, porque... Não, mas eu acho que o principal de uma história é você reconhecer que ela não é perfeita. Sim. Que, tipo, não tem graça você consumir É um uma temperinho, coisa... é um temperinho, não tem graça você consumir uma coisa e falar, nossa, 100% perfeito. Claro, eu não tô falando de erros grotescos, né? Mas, tipo... claro. Cara, tem coisa ali em Harry Potter que você vai ver que realmente é conveniente. Você acha que ela botou pra irritar a gente, pra depois ficar falando? Não sei. Mas eu vou. Eu não sou nem de longe um especialista em Harry Potter, mas eu vou até dar uma defendida. Por favor, defenda a JK. Porque a gente, no primeiro livro, a gente claramente é exposto ao conceito de que o Harry é o escolhido com E maiúsculo. Uhum. Né? Porque, mesmo que ele não seja dentro... Pro leitor ele é, porque ele é uma criança que tá no mundo real que vai ser tirada pro mundo fantástico. É Poder o do básico. Né? protagonismo. Então, o que isso nos traz? E daí tu me dá o dado de que um verdadeiro grifinório, eu nem sabia disso, mas assim, a gente faz essa conexão através do reconhecimento de padrões de que o escolhido tem uma moralidade perfeita ou se aproximando do perfeito, tipo, se esforçando para ser o perfeito dentro do universo. Se a gente liga essas duas coisas, isso se justifica dentro da mitologia. Justo. É a mesma coisa que o Rei Arthur. Né? Quando a Inglaterra precisar, o Rei Arthur vai voltar. Ele vai voltar, sim. Então, por quê? Como? O que é precisar? Por que o Rei Arthur? As forças da natureza... É porque ele é o salvador, ele é a coisa que vai voltar para nos salvar. E a gente, tu pode até não gostar, isso é gosto, mas a gente reconhece isso como um padrão. Claro. Né? claro. Mary Poppins foi também. estabelecida. Mary Poppins? A Mary verdade. Poppins é São exatamente três assim. obras inglesas, inclusive, isso é bem treinado. Lembra aí, né? porque você falou porque ela chega na hora que as crianças precisam, então não é isso? ela chega na hora que as crianças precisam. Nanny McPhee também, que é uma outra releitura Isso, da outra Mary babá. Poppins, basicamente a mesma coisa. Ela chega quando você precisa, se você desconfia que ela é mágica ou que, né, que ela terminou de fazer lá o que ela precisa fazer, ensinar o que ela precisa ensinar, ela vai embora e ninguém sabe de onde ela veio. É uma conveniência poética, que eu acho que funciona em muitos casos. Aquilo que eu falei, eu fui provocar, mas de maneira nenhuma acho que estraga a obra. Não, vira uma coisa legal, assim. Não é demérito. Né? Não. Aí fica pra discussão de, né, tem autores que detestam Deus Ex Machina, evitam o máximo possível. É que é diferente de coincidências, né? Coincidências acontecem na ficção e na realidade. Eu sempre uso o exemplo de uma das maiores obras do cinema, que é o Exterminador do Futuro 2, que o John Connor, ele encontra os dois exterminadores no corredor da saída do shopping, no momento perfeito. É tipo, cara, qual é a chance daquilo acontecer? Mínima. Mas você tá tão empregado na história, você tá tão colado na história que você compra o barulho. Mas eu acho que talvez no contexto de Exterminador do Futuro você veja uma cadeia de consequências Destino, ali. claro. Não é bem Não? destino.
Ah, Funciona. Talvez eu estivesse muito... É um filme que eu gosto muito. claro, quem não gosta tá errado, pô. Aham. Então ali, às vezes, a gente... Não sei, eu vejo muito mais como causa e consequência Tá. do que uma parada que... olha só, estamos aqui... Não, eu vou comprar teu barulho. Mas tem a lei da Pixar também, já que A tu lei da falou Pixar? que é a coincidência pode botar os personagens em problemas, ela não pode Sim, solucionar problemas. Isso, eu E também é acho tipo a mais... pior coisa pro John Connor naquele momento é estar no meio de dois De Terminadores. duas máquinas assassinas. Não, isso que você falou também, eu concordo. A coincidência, ela tem que estar sustentada por um conjunto lógico de acontecimentos. Então você vê que o T-1000 tá procurando o moleque, não sei o quê. Ele não chega no shopping do nada. Ele tá ali vestido de policial, ele sabe que o moleque tá no shopping. Né? Ele vê o moleque fugindo ali e tal. O Schwarzenegger é a mesma coisa, ele também tá investigando, só que ele entra pelos fundos. Então você usa isso, esses alicerces, para agora eu vou jogar a coincidência. Se você só jogar a coincidência, fica furado. Você fala, pô, como é que esse cara ia saber disso e tal, né? Não se sustenta, né? Beleza. Então vamos para a segunda regra de Sanderson para a gente analisar. A segunda lei, na verdade, regra não, a lei, ela diz que as limitações devem ser sempre maiores do que os poderes dos personagens. A gente também falou disso nos muitos exemplos. Então, no mundo A, vamos ficar com Harry Potter aqui, que é o favorito do dia. Os magos e as bruxas, eles, pelo menos os ingleses, eles têm que ter as varinhas para canalizar os seus poderes. Quando alguém vai lá e tira a varinha, a pessoa fica meio sem, né? Sem o que fazer. Você puxou o Super-Homem e a Kryptonita. O Super-Homem, as histórias dele mais interessantes são aquelas em que ele está em desvantagem, mesmo com os superpoderes dele. Uma das minhas histórias favoritas do Superman é aquela que ele tenta acabar com a fome no planeta. Não sei se vocês já leram essa história. É ilustrada pelo Alex Ross, não sei se é o Kurt Busiek que escreve, esqueci quem escreveu. Mas é tipo isso, ele fala, cara, eu sou o homem mais poderoso da Terra, vou acabar com a fome. Ele começa a levar, né, arroz, feijão, a ensinar, né, tentar fazer grandes plantações, mas aí entra as questões políticas, sociais, históricas de cada país, e ele vê que ele é impotente frente a um problema que aparentemente ele é um deus, né, e tal. Então é você... Que bad, não sabia. É muito legal essa história. Chama-se... Caramba... Super-Homem com fome. Não, nesse não. É um nome assim legal que eu esqueci. É Paz na Terra. Eu ia perguntar se não era Paz na Terra. Ó, o Fantástico não disse pra mim que é Paul Dini, ou Paul Dini, famoso Paul Dini, que escreveu essa história. E é Paz na Terra, exatamente. Superman Paz na Terra. Mas é bem isso, cara. O Super-Homem dando porrada em um robô é legal? É legal. Mas e se esse robô, a bateria dele for uma pedra de kryptonita? Aí você fala, brother. Aí fica mais interessante. Como é que ele vai fazer pra vencer um robô que é movido a kryptonita? Existe algum momento em Harry Potter que a magia acaba? Tipo, não deu. Não. Aquele fio que tem dentro da varinha não queima, não? Aquele pavio? Não. Caraca, A bateria não pavio mesmo. acaba. Da Não varinha. acaba a bateria? Não. Não. Só se quebrar, né? Quebrou e... Mas ela Sei lá, quebrada... um bruxo muito velho, ficou gaga, eu não lembro mais dessa porcaria também. Aquele fio aqui dentro da varinha? Então, cada varinha tem um núcleo, né? Tá. Aí... É a medula óssea da varinha. É como se fosse... Como se fosse isso. Isso. Se você partir, ela para de funcionar. Se quebrar, ela para de funcionar. Aham. São núcleos mágicos, né? E aí acaba variando. Cada artesão de varinha chega num resultado que, segundo as pesquisas dele, ele acha melhor, né? Aham. Aí, o Olivaras combina 3. Ele usa pena de fênix, fibra de coração de dragão Uhum. e... E aquele fio que tem da mandioca que tem sempre no meio do aipim, Nossa, sabe? Que fica... meu Deus, é verdade. E Eu faria uma cabelo varinha de com um fio de unicórnio. mandioca no meio. E tem gente que usa, tipo assim, tem bruxos que usam... Tapioca. não, O bruxo BR? não, tem bruxo que usa, sei lá... Ah. A avó de uma das bruxas lá da Fleur Delacour, ela é Vela, né? Que é um ser mágico. Vela. Vela, é. Tá. O que Ela que é uma usa... vela? Uma vela é uma... É a pessoa que vai num encontro dos amigos, não foi chamada. Não. Desculpa. Ah, É um ser mágico que tem a aparência de uma mulher, mas ela... tá, aqui, temos uma. Mas
Calma aí, não Não é terminou. assim? Não terminou. Tem Ela mais. pode estar Às vezes é ofendida. ruim, calma aí. Não, ela Perna dela só pra trás, tem Ela chifre. pode se transformar num metade águia e cuspir bolas de fogo. Ah, maneiro. Achei Só maneiro. vi Não, vantagem. não, maneiro não. Só vi vantagem. Então, tá de boa. Entendi. E aí ela. É que assim, o lance delas é que elas. Todo homem na presença de elas fica, tipo, maluco. Isso é assim, normal não- também. não Tô vendo responde, diferença é. nenhuma. Mas é maluco bom ou é maluco Não, ruim? maluco maluco assim, não responde pelos atos, sabe? Tipo, fica maluco. entendi. Se joga das paradas. Como se fossem sereias, Como né? se fossem sereias. Sirens. Isso. Entendi. E aí Mas a aí, avó como é que essa dela. mulher teve filho? Então, tem o lance de misturar, né? Da miscigenação no mundo bruxo. Aham. E aí tem meio elfo, meio gigante, então. Elas estão destinadas a não saber nunca se o homem ama elas de verdade. Tem um drama legal aí que você pode Pois é. colocar em personagens E aí assim. ela usa o fio de Mulher assim cabelo. não liga muito não, né? É? Não liga pra essa parada aí, vou Fala ficar aí, seu louca. direito de fala aí, seu lugar de fala. Então, mas Ah. aí, se você fosse um ser mágico desse, Tá. eu acho que isso não ia nem passar pela minha cabeça. Eu vou ficar queimando neurônio por causa disso. Se ele me ama Ah, ou não ama. Não. Entendi. Bem me quer, mal me quer. Mal me quer. Não, eu nunca vou saber mesmo. então- Enfim, aí ela tem o fio de cabelo da avó dela na varinha lá. E aí. Entendi. Como núcleo, né? Aí é isso. Interessante. A varinha. Mas eu acho que as varinhas nem são os artefatos que são mais interessantes nesse assunto. Eu acho que o assunto mais interessante quando se trata de lei. limitação? De limitação dentro do universo de Harry Potter são as leis de Gamp. De Gamp. Que são como se fossem as leis da física, assim, sabe? Entendi. Só que são leis da magia. Que Eu é, por lembro da exemplo, primeira lei de Gamp. A vida é como uma caixa de chocolate. Lembra dessa? sabia. Sempre achei Não legal. é do Forrest Gump. Ah, não? Não. Ah, Não. Quem é esse aí, então? As leis de Gamp, assim, por exemplo, um bruxo não pode conjurar comida do nada. Ah. Um bruxo não pode conjurar ouro, sabe? É que é mais próximo senão- da alquimia mesmo, né? Exato. São tabus da alquimia. Exato. Olha aí do o tempo ouro. que ela estudou. Tá. Isso E aí, não pode então- transformar pedra em ouro. Não, Tá. não pode. Então, assim, igual tem uma parte muito interessante que tem um enigma lá que é respondido. Que a pergunta é: pra onde vão os objetos desaparecidos? Dá pra desaparecer com as coisas no Dá. Harry Potter? Dá. Ih, eles vão pra algum lugar. Matéria não some. Então, Não vai pras aí a backrooms, resposta, olha. Você a que curte as resposta creepypastas, não Vai pra dimensão do para noturno. o todo, ou seja, Para o todo? Os objetos eles vão para o todo. Mas e quando você... Eles não deixam de existir, porque a transfiguração, o princípio dela é que ela transforma os objetos, por exemplo, você vai desintegrar esse objeto, essa Tá. caneca. Ah, mas peraí, chama desintegração? Você vai... Então virou molécula. Isso, molécula. Ah, Você, tá. Não é você tão difícil assim. transfigurou Ah, uma matéria em moléculas. em moléculas de Então, ar. Isso. Então Entendi. não existe sumir, ir para o nada. Ah. O nada, ele está no todo. É o que a gente falou da alquimia e da própria ciência que a mulher estudou lá Exato. pra, né, tem que ter um custo, Uhum, não é verdade? exato. Ah, Então eu acho que as entendi. leis de Gamp elas acabam sendo mais interessantes que a varinha, porque a varinha não é bem uma lei, ela é, vamos colocar que a varinha é pra bruxo preguiçoso. Os bruxos da Europa, eles são preguiçosos. How dare you, sir? E é verdade, eles são Tá preguiçosos. puxando sardinha pra África aí. E eles Nossa mãe, a África. e eles fazer com as mãos. simplesmente viram que era mais fácil fazer com a varinha ali, porque canalizava, tornava mais prático, e aí eles adotaram, e os países que foram colonizados, Aham. eles acabaram adotando, Aceitando. entendeu? Mas Já- isso significa que você pode fazer qualquer objeto de varinha, então. Não, na realidade, você precisa ter um Interessante. núcleo... Pra fazer a varinha, você precisa de um núcleo mágico e um tipo de... e madeira. A Mas eu madeira, consigo fazer uma porque- caneca mágica, Um lápis, então. lápis. Eu posso um esconder minha anel, caneta mágica. um microfone mágico. É, feito um de anel, madeira. que nem lá o da Galadriel. Pode. Dá pra fazer, mas não vai ter o mesmo... É, em tese dá pra Porque fazer. o que eu acho que o anel, ele entra lá pro Senhor dos Anéis, né? Que ele fica uma energia mais Aham. forte, porque ele não tem fim, né? Ele tem Sim. o... Aham. Acho que ficaria mais Uma interessante. termodinâmica ali, É. pseudo, né? Mas o lance da varinha é isso, né? Pra mim, são os bruxos mais preguiçosos que usam. Fica a crítica aí. Ô, Leonel, você Melhor que que o cara não pode ser desarmado, né? dá pra cortar a mão Quer dizer, dele. Cortar os Mas aí dedinhos ele do... pode fazer assim ainda. Faz tá? Eu acho que isso é furado, não. Eu acho que se você cortar a mão do mago africano, ele vai ter que se readaptar pra soltar a magia com os cotocos dele. Ah, Não. Ou botar uma prótese.
Fazer uma prótese legal, estilo Luke Evil Dead ou... Evil Dead é muito melhor. Eu gostei mais da Bota referência. uma, né? Ele pode fazer um varinhão, inclusive. Pronto, agora... Boa, cara. O Capitão Gancho é o Capitão Varinha. E o nome dele é o Mago Fisting. Meu Deus! Ele vai... Pá! Up yours, Voldemort! Querido Caldela, você se lembra de alguma personagem sua, algum personagem que você justamente viu que, pô, essa personagem é muito poderosa, eu preciso colocar uma limitação nela para que ela fique mais interessante? Você se lembra de alguma, assim, clássica das suas 1000 obras? Na verdade, como eu tenho muita referência de RPG, e vários dos meus livros são no universo de Tormenta, né? Que é um universo de RPG, eu já saio muito... Tá muito entranhado a questão da limitação. Mas é legal que a gente tem que... Com certeza já passou por isso, fazendo Espadachim de Carvão. A gente tem que lidar com o público que não tá inteirado. Não sai isso, né? perfeito. Tipo, sei lá, o cara que não leu Conan. Tu precisa explicar pra ele. Vem aqui comigo nesse mundo de espada e feitiçaria. Eu preciso... Bom, tu nunca viu RPG, tu não sabe o que é, tu não faz ideia. Não tem problema. Vem comigo. Tipo, sabe? A minha mãe pode ler. Sim. Então, o que já aconteceu comigo várias vezes... eu fazer cenas em que, principalmente em questão de magia mesmo, em que aparecia uma magia que faz todo sentido dentro da lógica interna, mas eu não tenho certeza se o leitor leigo, entre aspas, vai saber disso. Então, por exemplo, Flecha de Fogo, que é um livro que eu lancei em 2018, eu acho. Tem um personagem que ele é um clérigo, ele faz uma magia divina, e ele é um estudioso, né? Ele estuda profecias e augúrios e tal. Nerdão. Mas ele é um nerd. Geralmente nerd. os magos, eles são os nerdolas. É um nerdão, né? não tem mago não Não nerd. sei, acho que... Um mago que joga futebol enquanto tá todo mundo estudando. É um bosta, né? Ele vira bardo, tá ligado? Brincadeira! Os músicos de Não, cancelando. isso aí, eu sou do movimento anti-bardo. Piada nerd, mano. Então tá bom. Tamo junto. Mas então, esse personagem, ele teria acesso em termos de, se fosse um personagem de RPG, ele teria acesso a todas as magias de RPG. E tem um momento lá em que ele faz um efeito de fogo. E um efeito super limitado, era ok, coisa e tal, eu resolvi a cena. Eu já tava, cara, vários capítulos depois eu parei pra pensar. Pra um leitor leigo, isso aqui veio do nada. Veio absolutamente do nada. Então eu voltei o livro inteiro e tirei todas as instâncias em que ele usava qualquer magia que não dissesse respeito a ver o futuro, saber a resposta a uma pergunta, sei lá, compreender um idioma, porque tá tudo no mesmo campo semântico, digamos assim, o leitor leigo consegue entender. Então, na verdade, você estava, aplicando a primeira lei de Sanderson. A primeira lei, Depende da capacidade do leitor de entender aquela regra. Se o leitor não tem aquela informação, ele vai se sentir Tem uns traído. recursos muito legais que Tolkien usa pra justificar alguns errinhos, assim, que depois foram, né, descobertos, entre muitas aspas, com Contos Inacabados e com outras versões, por exemplo, do Hobbit, que isso acontece. Não tinha aquele esquema das charadas, quando o Bilbo acha o anel e tal, ele fica fazendo as charadas com o Gollum lá, isso não existia. E aí, depois, isso foi implementado em outra versão do Hobbit, e aí, né, tem uma carta em que perguntam pro Tolkien, e aí, por que você mudou isso? Ele falou, Bilbo mentiu. Ele mentiu. Por isso que não tinha e depois tinha, então, ele que mentiu, entendeu? Cara, legal isso. É um recurso, assim, mas aí o- você fica... como é que eu devia saber disso? Eu não sabia porque o personagem mentiu. Mas Então é do nada, mais ou menos. E é engraçado que você não vê a galera reclamar do Tolkien fazer isso, né? vê, né? Não vê porque... Vai outros Não, eu autores reclamo. fazer isso. Eu e o Caldela, a gente reclama. Fala, Caldela. Não, mas o Tolkien, eu tô muito defensor hoje. Então eu vou defender o Tolkien. Vamos atacar um pouquinho o grande mestre? Vamos. Porque a gente já apanhou por isso também. Sim, não, nossa, eu já apanhei muito. Muito, isso. Mas o Tolkien, ele era um cara, em termos de escrita, ele era muito antiquado, né? A gente fala, o Tolkien é de uma época, não.
Tolkien, ele nasceu na época errada. Ele deveria ter nascido 100 anos antes. Tanto né? que o Howard escreve de maneira muito mais Não, ágil. Hemingway Isso, é Hemingway. contemporâneo do Tolkien. E é muito mais ágil, muito mais Escrita interessante. ágil, assim, realmente não É tem muito. o que Eu acho falar, muito chato, é desculpa. muito- Amo não, Tolkien, não. amo o mundo, mas a escrita dele é Você chata diz demais. o ritmo? Nossa, eu acho Nossa, aí eu arrastado. acho A descrição bem de boa, desnecessária. bem de Ah, muito chato. Caraca, Descrever os ladrilhos. comparando, por exemplo, com o Martin, você acha que o Tolkien ainda é mais lento? Mega lento. Não, Tá doido? o Martin também não é meu favorito, não. Meu Adoro Deus, o mundo. eu parei nessa parte de Game of Thrones, não consegui avançar. É demais também. Por conta de 2 páginas inteiras pra descrever o ranho que saía do pedaço que sobrou do nariz do Tyrion. Pois é, Falei, chato cara, também. nossa, É. não vai rolar, não vai rolar. Mas parei. o Tolkien também tem umas coisas mega arrastadas. Mas você ia completar. Isso é bem chato mesmo, verdade. Então, tem um recurso literário que era muito, muito em voga no século XIX, que era de o autor começar assim, não, eu não escrevi isso aqui, eu achei. Me entregaram. Né? Sim. Me entregaram isso Criava aqui, um lúdico eu ali achei. pra... Então, Que é o criava... caso do Hobbit e o Senhor dos Anéis. Exatamente. Então, é uma... Tu cria um narrador não confiável, É. que é um recurso um pouco picareta, mas Literário. mas antigo, legal é. também. Uhum. E tu vê que o Tolkien estava completamente, eu acho, né, tipo, Aham. pelo que eu sei, o Tolkien parecia completamente inserido nesse contexto um pouco mais antigo para a época dele, né, de dizer, não, eu não preciso ser perfeito porque eu recebi isso. Aham, eu sou- perfeito. É uma bela de uma desculpa, mas é uma... Olha, já que a gente tá cagando no Tolkien, é minha vez agora. também. Meu Deus. Vamos criar um corte, né? Falando mal de Tolkien. Cara, o Tolkien, ele viola, entre aspas, a primeira lei aqui que a gente tá falando, né? Da capacidade do leitor de saber da regra para que você não se sinta enganado. Gente, pelo amor de Deus, o Gandalf volta branco do nada. Convenhamos. Aí É porque a tem- gente já aceitou. Ah, mas depois explica. Depois no Silmarillion. Ah, depois não interessa. Ali naquela obra, no livro e consequentemente no filme do Peter Jackson, meu irmão, quando ele cai lá do Balrog, ou ele morreu, ou ele sobreviveu e tal, beleza. Agora, ele voltar, e aí ele só olha pra cima e fala, eu estava no lugar... E aí, de novo, a voz do Scooby-Doo, né? Mas, e aí me mandaram voltar, eu voltei. Tipo, tá bom. Aí você vê os caras, tá legal, então. É que aí Você a grande aceita- problemática que a gente tem também Porra. foi toda a questão de publicação ali das obras, né? Toda a ideia era publicar o Silmarillion primeiro, porque a história da vida do Tolkien é essa. É como funcionava a mecânica do mundo na visão dos elfos. Que é o Silmarillion, num geral, muito por cima, tá? Uhum. Mas aí que eles fazem? Ele traz, né, outras histórias também pra publicar. E a editora fala, gostamos muito aqui dessas histórias, porque tem os hobbits, então a gente só vai querer publicar o que tem hobbit. Silmarillion, esse livro aí teu, tem hobbit? Não, então não quero. Então deixa pra lá. Então o Silmarillion, que tinha informações muito importantes, assim, toda essa questão até mesmo das águias, que parece um deus ex-máquina gigantesco, mas na verdade não é, que tá faltando informação, né? Aí a Acho que você tá, acho que você tá pô. passando um paninho. Não, é que a ideia de Tá publicação. passando. Imagina só. Não, aí você. O que aconteceu foi que a história foi publicada pela metade. Então, como é que o leitor vai Não, saber? mas pera lá um pouquinho, pera lá. Se você tem uma obra que a Tu editora quase fala... fez a voz do Nerdão, achei que ia pro outro lado. Mano, não, o Nerdão teria falado assim, mano, essa mina não entende nada, mano. As minas não entendem nada de fantasia. Porque Qual era o CPF do Tolkien? Você mostra sua carteirinha aí, mano. Carteirinha nerd. Não, é porque assim, beleza. O Silmarillion, ele iria então estabelecer as regras para que depois o Senhor dos Anéis, você já tem aquela informação e aí faz sentido. É literalmente o funcionamento do mundo. Brother, Silmarillion. então, ok. Mas aí, eu falei, sister, e aí é o seguinte... Se então a editora falar, não, a gente quer o Senhor dos Anéis, porque foi, na verdade, o pedido foi esse, né, pra ele fazer o Senhor dos Anéis. Então ele fala assim, cara, então deixa eu fazer é o que ele fez, deixa eu fazer na hora da revisão, eu preciso justificar isso aqui. E aí ele não justificou. E você aceita Porque porque ele tem demorou elementos... uns 14 anos pra publicar o livro e tava do mesmo jeito. Pois entendeu? Você quer a editora mais legal que essa? É. Não quer, Mas, não, mas né? assim, ó, Não quer. vamos estabelecer um... Rapidinho, a Mary Shelley, criadora do Monstro de Frankenstein e tal, ela reescreveu o Monstro de Frankenstein, o Prometheus, né, lá, diversas vezes, né? A primeira edição é muito mais simples, depois ela foi melhorando e tal. Eu tô aqui zoando o Tolkien porque eu acho que também existe um endeusamento dos grandes escritores, das grandes autoras,
que eu acho que não faz muito bem. Eu gostei quando você falou que a falha, a gente já viu alguns criadores falando, é bacana você ter uma falhazinha, né, para você também discutir o que pode melhorar. É um temperinho interessante e polêmico, perdão. Eu acho, essa coisa do Gandalf, eu acho legal a gente pensar, não sei se tem uma regra para isso, se tem alguma coisa estabelecida, né, algum consenso, mas onde que a magia se transforma em transcendência, em milagre mesmo. Isso. É que tem muita coisa no Senhor dos Anéis, É. muito recurso, que é Deus quis. Ah, afundou a ilha, Deus quis. É. Ah, tal, fulano voltou, Deus quis. É verdade. Porque tem Deus, e Eru Deus... escreve, como é que é? Trabalha de formas misteriosas. Então, assim, por exemplo, o Matrix, Tá. né, o final do primeiro Matrix, na minha visão, é absolutamente perfeito. Fechado. Porque É. o Neo sai voando. E é uma coisa que tu nunca... O filme inteiro eles falaram de esquivar de balas, eles falaram de parar coisas, eles falaram eles falaram do pulo, mas eles nunca disseram assim, o escolhido até pode sair voando. Pois é. Mas o final, o que que é? O final é transcendência. Ele transcendeu, Se perfeito. simplesmente tu me diz, É. sem falar, tu me diz, esse personagem, ele saiu do mundo. Isso. Ele realmente... Ele é Deus agora ali dentro. Ele enxerga o código. Eu não sou o grande fã do Tolkien. E muito menos eu não entendo absolutamente nada Os de níveis de Tolkien. cancelamento do Caldela agora Eu- estão... Ai, eu não tenho O como Reddit te agora tá defender. assim. Eu até gostaria Você é um de filho da conseguir te mãe! defender, mas não vai rolar. Queimando. Comprem muitos livros do Caldela. Muitos. queimem, E queimem. queimem. Eu Desde sempre que compre, peço tá tudo isso. bem. Compra bastante e faz uma pilha grande. Mas assim, lendo O Senhor dos Anéis e vendo o filme, principalmente, que eu acho até um momento mais forte, Aham. eu vi aquilo como um momento de transcendência do Concordo. Gandalf. É Jesus voltando. É uma coisa assim isso do que tipo... você acabou de falar. O Alegoria que mesmo, eu Deus entendi quis. como Sim. leitor, como público, o que eu entendi foi o seguinte: para de pensar nesse personagem como um personagem humano. Sim. Pensa nesse personagem como uma força benévola que está em torno dessa história. Então, é porque literalmente é o que ele é. O Gandalf, a princípio, a raça Maiar, são anjos. Anjos, é. São anjos, são literalmente anjos. Só que a gente não vê, a gente vê como uma pessoa que tem poderes mágicos e tal. Por quê? Porque a gente pegou a história da metade. Só que a história da metade Mas é isso muito legal não pode também, ser né? desculpa, mas- Haru, desculpa. Desculpa por isso não ser desculpa. Porque então, cara, olha, vou defender a Bíblia, que é um belo livro. Jogar D&D sem você saber as regras. A Você não Bíblia- pegou o livro do mestre pra entender como é que funciona nada. Mas olha só, o Novo Testamento, pelo menos bíblico, ele tem menos Deus Ex Machina na ressurreição de Jesus, porque ele disse, eu sou o filho do Pai, eu sou o filho do Senhor. Então você fala assim, porra, brother, esse cara aí tem um cordão umbilical que sobe, sacou? Então ele não é uma pessoa normal. Então quando ele volta, você fala, bem que ele falou que o pai dele era rico, Ele né? já tinha dado era spoiler. poderoso Ele e era tal. rico, O pai meu dele era Deus. dono do colégio e tal, ele é suspenso, mas volta, sacou? O Gandalf, justamente, no livro dos Seus Anéis e no filme, ele é um mago. Ninguém fala que ele é um Istar, né? Não, Istar é o nome do outro filme. Não, É mas na Istar verdade, mesmo, é? O Istar são os que descem, né, pra Isso. Terra-média, os que vêm pra Terra-média, mas os Istar, eles são Maiar. Isso, perfeito. É que eu confundo como se fossem os arcanjos, os anjos Mas e... é Nossa, exatamente mega o que complexo. são, só que né, tem perfeito, um nome é. diferente. Então esse foi o nosso momento cagando em Tolkien, né? Vamos para a terceira e última lei de Sanderson, senhores e senhora. A terceira lei de Sanderson, ela diz o seguinte, que você deve, antes de criar alguma coisa nova, mágica, é interessante que você expanda aquilo que você já criou. Então, qual é o exemplo que o Sanderson usa? Por exemplo, a força em Star Wars. O George Lucas estabeleceu que a força ela é o recurso mágico de Star Wars. E aí ele vai... descobrimos um planeta novo. Ele poderia virar e falar assim, nesse planeta eles não usam a força. Eles usam essa outra mágica aqui, que ela faz isso. Ele falou, não preciso. Cada espécie, cada povo de Star Wars usa a mesma força, só que de formas diferentes. Então, uma espécie que é mais agressiva, biologicamente falando, evolucionariamente, né, falando, ela vai ter a tendência de usar a força para o ataque, né, como com recursos bélicos e por aí vai. Uma espécie mais pacífica vai usar para cura, para iluminação. Então, eu gosto muito dessa regra. Senão você começa a inventar um monte de coisa nova. Eu vejo muito autor novo fazendo isso.
né? Inventando coisa nova, artefato mágico novo. Não precisa, agora o Jedi tem uma arma nova. Não, não, não. Eles têm um sabre de luz. Pô, mas e aí? Já eu fiz tudo com sabre de luz. Aí vai lá o Darth Maul e já abre 2. É um sabre duplo. Acho que é um bom exemplo também. Como é que você faz um upgrade naquilo que você já tem? Em geral, quando começa a aparecer muitos elementos que, entre aspas, quebram a regra do mundo cotidiano, que a gente precisa aprender um novo padrão, né? Precisa aprender um novo universo. Quanto mais dessas coisas aparecem, menos cada uma fica importante. Isso aí. Então, por exemplo, se eu disser, eu tenho Star Wars é perfeito, tenho a força. Perfeito. É isso. A força é tudo. Tanto é que a gente, hoje em dia, a gente comemora quando tem uma obra que não usa a força como coisa, como elemento principal. Então, mas se tivesse, digamos, tivesse 2 poderes, tivesse a força e tivesse a magia, vamos lá, só porque a gente tá falando. Daí a magia realmente é uma magia hermética lá, o pessoal vai, faz fórmula e bola de fogo. A força ia perder 50%. Perfeito, perfeito. E isso aí vai se diluindo cada vez mais. Por exemplo, eu amo o universo Marvel, cresci com Marvel, mas magia no universo Marvel é whatever. É whatever. Do tipo, eu tenho superpoder, eu tenho a armadura super tecnológica, eu tenho a morte, que é uma mulher, assim, uma pessoa, sabe? Eu tenho Satanás, sabe? Sim. Meu, magia, cara. Tá, tudo bem, se eu não tenho magia, pode deixar que eu tenha essas 3 mil outras coisas. A magia acaba sendo, tipo, legal, um skate melhorado. Fora que todos os autores que produzem dentro de Marvel, principalmente nos quadrinhos, cada um tem uma concepção também, e tudo se mistura, e não tem muita lei, não. Cada um cria a lei na hora que vai fazer, e depois a lei cai imediatamente depois que ele sai da produção, tá ligado? Tanto que quando começou o MCU lá, com o Homem de Ferro, em 2008, eu lembro que eu embarquei, tipo, cara, isso vai ser um sci-fi... assim, com um número de regras decente e tal, né? Eu vou investir nesse nível. Quando começou você tinha essa impressão também? Eu tinha. O primeiro Homem de Ferro, ele é bem assim. Ele tem umas coisas meio fantásticas, assim, o cara cai de uma altura imensa. Mas ele caiu na areia. Tem umas coisas que você fala, não. Né? Ele é pautado, aquilo que a gente falou da verossimilhança, ele é pautado num princípio pseudocientífico que vai. É um gerador impossível que o cara tem no peito, mas você vê ele ralando pra criar aquele negócio, tem uma ciência, Cara, chegou uma hora que o negócio, é o que você falou, a magia não tem regra mais no MCU, né? Nos quadrinhos também não tem muito. Mas aí eu falei, cara, eu preciso enxergar, eu vejo uma galera hoje reclamando do Thor, dos filmes mais engraçados da Marvel, como é que a coisa tá indo, e eu, de um tempo pra cá, eu falei assim, cara, eu preciso mudar a minha forma de enxergar, eu não posso ver o MCU como um Duna, eu tenho que ver como um light sci-fi mesmo. Porque eles não estão se levando a sério. Né? A sessão da tarde tá tudo certo e é divertido, assim, divertido. O final, sem dar spoiler, mas o final da série da Mulher Hulk, ele zoa justamente isso. Ele brinca justamente com essa parada. Falou, cara, é isso aqui, entendeu? Mas eles já estavam dando essas pinceladas que seria pra esse lado há muito tempo, é que a gente não pegou. Isso, desde o primeiro filme do Thor, assim, se você for reparar, as 2 meninas atropelam o Thor com uma van e ele cai. Exato. É uma van. E todo mundo achou mal engraçado e, tipo, aí foram pequenos drops, assim, que ninguém tava vendo. E quando a coisa chegou, a gente falou, nossa, mas isso aqui é meio doido, né? Cara, eu lembro que eu fiquei puto, a gente fez um Matando Robôs Gigantes, que eu também fui super cancelado, muito, muito hater, porque a gente fez junto com o Jovem Nerd. E aí eu falei assim, sobre os primeiros Vingadores. E o filme dos Vingadores. Eu falei assim, cara, o escudo do Capitão América, beleza, ele é forte, ele reflete a energia e tal, não sei o quê, mas se o Thor der uma martelada com a força do relâmpago, dos deuses no Capitão América, se você mostra o Capitão América segurando o escudo, alguém dá um chute e ele chega pra trás... Imagina com a martelada. Se ele sofre uma reação física... O martelo vai fazer a mesma coisa. E na hora o que acontece é que o cara dá a martelada e explode e ninguém morre. Porque na minha cabeça eu tava tentando aplicar as leis
da verossimilhança aqui às leis de Sanderson, numa parada que não tinha essa preocupação. Aham. Era pra ser patê de Rogers ali. Tipo Fora que ele He-Man. ainda é um cara, Né, né? que o He-Man- Ele ainda é um cara. Ele é um cara, exatamente, ele é um cara. Fala. Não, que o He-Man puxa a lua. Ele tem força suficiente pra puxar a lua. Mas quando ele O tá... He-Man, o desenho do mas quando He-Man, ele tá lutando contra o Homem-Fera, ele... também fica se esforçando. Cara, eu não esqueço do He-Man, né? Pra quem não. Pô, todo mundo sabe quem é o He-Man, que tem gente jovem, né? E tal. Eu, criança, vendo o He-Man, e aí chega um super vilão lá, sei quem foi, e aí o narrador explicava, né? O vilão prendeu o He-Man com uma liga de aço. Tipo uma grande algema assim em volta dele, ele ficou preso assim. "Hã?" Aí o narrador falou: o He-Man está preso com a liga de aço mais poderosa do universo. Eu falei: putz, acabou pro He-Man agora. Como é que ele vai sair daí? Vai passar uma vaselina, vai escorregando assim, vai saindo? Não. Cara, o He-Man faz uma força. "Hã?" E aí. Eu falei: porra. O patamar agora, amigo, foi lá pra cima. O He-Man, com a força dos deltoides aqui, arrebentou o aço mais forte do universo. Não tem Homem-Fera que lute contra ele. Não Pois tem é. um carro que atropele o He-Man. Era coisa... Do esqueleto que não tem mais músculo, né? Então, É. realmente, Imagina um socão na cara do esqueleto. Era pra- a batalha dos deltoides já está perdida. É já. por isso que muitas vezes o Super-Homem, indo pra DC, ele enfrenta criaturas mágicas e é uma desculpa boa. Porque se fosse na força ele venceria, mas o bicho é mágico e aí ele consegue bater de frente e tal. Eu até... tu falou antes que tu gosta mais das histórias do Super-Homem quando ele tem a limitação. Uhum. Eu gosto mais, eu sou um enorme fã do Super-Homem, amo o Super-Homem. As histórias que eu mais gosto dele é quando ele não tem limitação. Quando, Sim, quando a limitação dele, entre aspas, ou é moral, uma ou ele limitação. não é um personagem que a gente acompanha. Ele é simplesmente a força que vem pra resolver. Sim. Então que a gente tá acompanhando um outro drama, uma outra coisa, e daí o Superman aparece, ele traz esperança, ele traz uma salvação. Isso pra mim é a grande força do personagem. Ele não Perfeito. precisa ser vulnerável sempre. Uhum. Ele precisa ser o que ele é e a gente precisa, fazer o foco onde é mais interessante. É. Ah, mas é a parada da fome, né, que vocês trouxeram. Não Sim. adianta ele ser Forte. mais forte, não adianta ele ter superpoder. Não adianta, eu sou de Sim. outro... Não adianta. Inclusive essa fraqueza muitas vezes é usada, essa fraqueza moral, com os vilões, né? Eles falam, sua maior fraqueza é a sua moralidade. Porque eu, no seu lugar, naquela história que ele vira o super-homem comunista, excelente, entre a foice Entre e o a foice e o martelo. martelo. Isso é muito bom. Maravilhosa essa saga, procurem. Super-Homem entre a foice e o martelo. E é justamente isso. Falou, cara, eu vou curar o mundo. Que é o princípio, né, socialista comunista. Eu vou resolver o mundo pra vocês. Porque eu tenho essa sapiência, eu sei resolver. Vocês não precisam fazer nada. E, na verdade, tá aprisionando todo mundo e ele é incapaz de fazer isso. E é o Super-Homem sem moralidade. Sim, é muito legal. Essa história, é uma das minhas histórias preferidas do Super-Homem. Uma coisa super sutil é que ele pega lá o Mark Miller, né? Que Isso. faz coisas muito legais, faz coisas Muito ruim. muito ruins. Mas ele pega uma coisa lá da Era de Prata, né? Dos anos 60, que é de chamar o Super-Homem de Super-Homem. Então, por exemplo, se o Super-Homem vira um cientista, é o Dr. Super-Homem. Ah, E tá. ele é chamado de Presidente Super-Homem, que eu Sim. acho fantástico. Cara. Porque o que ele faz? Ele realmente tira, entre aspas, a humanidade. É. Ele não é presidente Kal-El, não é presidente, sei lá, Clarkovich. Sim. Que seria É, tipo... porque ele cai lá na União Soviética, Na União né? Soviética. É. Ele é presidente Super-Homem. Sim. Então, isso pra mim é um signo muito forte de Perfeito. não esperem que esse personagem tenha uma humanidade que nem a gente. Sim. Ele é o Super-Homem e o nome dele é Super-Homem. A roupa É. dele é a roupa do Você Super-Homem. tira o... Ele é um Sabe? alienígena, Ele é um realmente. alienígena. No RG dele tá escrito Super-Homem. Super-Homem. Superman, E acaba, sem dar spoiler, é o Luthor que mostra pra ele aquele negócio da carta, né? Uhum. Que faz a virada ali. Eu, quando perguntei pro Caldela sobre, né, como é que ele aplicava as leis, algum exemplo que ele aplicava leis de Sanderson nas obras dele, eu lembrei de uma que eu fiz questão de aplicar justamente no Espadachim de Carvão, que foi quando você cria um semideus, que é o protagonista da história, né? Pô, ele é um filho de um dos deuses, ele tem lá a arte marcial dele que é incrível, ele tem um conhecimento inacreditável, e aí a chave para você fazer um personagem como esse, assim como o Super-Homem ou uma personagem super poderosa, interessante no caso do Adapak foi você colocar a inocência do semideus. Ele é um bocó. Ele foi criado numa bolha, ele é um nerdinho protegido no apartamento, né, criado em carpete, como se diz.
e filhinho de papai. E quando ele vai pro mundo, por mais que ele seja muito culto, né, e saiba brigar, ele é enganado pelo primeiro trambiqueiro que tem na rua. As pessoas falam coisa com ele acredita, né? Ele tem uma visão muito romântica dos relacionamentos entre as pessoas e ele se ferra. Então é justamente isso que a gente vê tanto em obras consagradas quanto as pessoas que querem criar obras bacanas. Muitas vezes, tipo, o meu personagem, mano, ele é foda, ele voa, ele... Tipo o Kratos do God of War. O Kratos, ele melhorou muito, eu acho, nos novos God of Wars. É que o herói clássico, ele não tem esse tipo de falha, né? É o que ele falou do herói grego. Exato. O herói clássico não tem essa A virtude falha. dele é a coragem e a glória, né? Os heróis gregos, o lance deles é, você é foda porque você vai desafiar os deuses e você tá indo atrás do velo de ouro, você tá indo atrás de mulheres, riqueza, né? Glória. E aí, conforme a filosofia cristã começou a influenciar a literatura e a história, você começou a botar o sacrifício. E aí outro tipo de pegada começou a influenciar o que a gente buscava, né, o que as pessoas buscavam nas obras. Então a heroína, o herói que se sacrificam, né, começam a ser vistos como mais interessantes. Sacrifica pela cidade, pelos filhos. Às vezes é um personagem que ele não tem tanta força física, ou ele não tem tanto a oferecer, mas se ele oferece tudo que ele tem, ele tá apto ali a receber. É o Harry, é o Frodo. No caso da inocência, eu acho que cabe até, eventualmente, o Gil-galad também, que ele é meio olha aí. filhote de apartamento, assim, né? Sim. Ele só é rei porque sobrou pra ele mesmo, e aí ele, olha, eu sou o rei aqui. Mas ele é criança, entre muitas aspas. Sim. Assim. A fragilidade, né? Eu falei agora que o Kratos, ele melhorou muito pra mim. A outra personagem que melhorou demais pra mim foi a Lara Croft. A Lara Croft do Tomb Raider, cara, ela era uma mulher foda, igual o Kratos, ela era foda pra caralho, ela pulava alto, ela atirava, ela era gostosa, ela sabe de tudo. Acabou. Aí você fala, tá bom, rica, né? Agora, a nova Lara Croft dos jogos, putz, ela é uma pessoa que ela duvida de si, ela tem uma... Só se lasca, né? A Lara Croft, antigamente, nossa, lobo, pei. Isso. Nossa, traficantes. Acabou. Matava todo mundo, nem suava, tranquilo. Agora ela escorrega, bate com a cabeça no chão, machuca o quadril, tropeça, espinho, né? Eu acho mais interessante. Ela duvida de si. Isso aí que tu tá falando, eu tô tentando não puxar coisa muito pro nerdão, sabe? Full Comando nerd. para matar. Mas tem... Comando para matar. É o melhor filme que existe, não tem como. Que é um filme mágico. É um filme mágico. Ele é mágico. Convenhamos que Comando para Matar é um filme de fantasia. Não, claro. Sem dúvida. Claro, é um filme... Imagina você tá andando com o seu pai na floresta e teu pai tá segurando um tronco de sequoia. Tronco de sequoia. 300 anos que ele acabou de cortar. Come on! Dinner is ready! Segurando. Bom, o vilão de Cota de Malha no final. Cota de Malha é uma coisa de fantasia. Sim, mas não era o Comando para Matar que você ia puxar. Infelizmente. Eu vou falar uma coisa Perdão, muito mais chata. eu lembrei que ele é muito bom, esse é muito excelente. bom. Mas a gente tem, isso que vocês estão falando, essencialmente é 3 concepções de personagens, de protagonistas. Né? A gente tem o herói, que é o herói grego, é a Lara Croft, é o James Bond, é o herói, assim. E a principal característica do herói que é, ele tem algo que o diferencia das pessoas normais. Pode ser uma magia, pode ser um poder, pode ser simplesmente aquela coisa de, nossa, ele é foda, sabe? A Lara Croft é foda. Como ele não se questiona. Olha aí. Isso é o mais importante, sim. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que o que ele tem que fazer é o certo, e ele vai e faz. Sabe? A serviço secreto de Sua Majestade, permissão para matar. Ele vai lá e faz. Sim. Temos o herói com falhas. O herói com falhas é o herói que a gente, em geral, a gente mais gosta. Sim. Wolverine. Não é só isso. O Wolverine é um exemplo muito bom, não só porque ele mata, porque ele faz, mas, por exemplo, porque ele se questiona, será que eu ir atrás da Jean Grey é certo? Será que eu ter matado essa pessoa é certo? O que eu faço com a X-23? Tipo, esse questionamento, em geral, a gente empatiza mais, hoje em dia. Total. E a gente tem o anti-herói, que muitas vezes pensa, o que é o anti-herói? É o malvado? Não, o anti-herói é o cara comum. O anti-herói não é o anti-herói é o cara do Marvels. Em vez de ser o super-herói, é o fotógrafo. Que tá só ali tirando. Tô falando uma concepção de teoria literária. Literária, isso que eu ia falar. Claro, no cotidiano a gente diz anti-herói como o Wolverine. Mas
esse meio termo, hoje em dia, pra nós, costuma ser o mais gostoso, né? Esse herói com falhas. Sim. Tons de cinza. né? O tom de cinza, que conecta com o público, a gente consegue... Nossa, eu também tropeço, eu também faço uma coisa meio errada, depois me arrependo. Sim. Esse é o herói que, em geral, a gente O Frodo a o gente tempo gosta, todo né? ele se questiona se ele tá fazendo certo, se ele vai ser corrompido. Você tá o tempo todo vendo que ele tá com dificuldade. Apesar dele ter mais facilidade de não ser corrompido, ele sofre. É até meio chato um pouco. Ele lá, o Toda fardo, tipo... a magia do anel, assim, ela é Ela influencia, cansativa né? mesmo. Ela é pra ser E ela cansativa. influencia, né, Haru? É tipo igual as Horcruxes em Harry Sim, Potter. ela Elas fica têm ali um peso. emanando. Sim, tanto que É, mesmo os anéis dos elfos, que não são corrompidos de maneira nenhuma, eles têm eles modificam a realidade. De outros jeitos, mas eles modificam, sei lá, Lothlórien. O tempo não passa normalmente lá, ele distorce a realidade também. É, bem lembrado. E um anel, claro que ele vai distorcer a realidade em que ele tá, e principalmente mais próximo da pessoa que tá segurando ele aí. Então, Sim. ele causa uma loucura, assim. É meio esquisito, mas, né? É a lei do negócio. Mesmo que ele não esteja o tempo todo usando. É só a energia que emana ali o objeto. Herói com falha acaba sendo muito mais interessante. O Harry se questiona muito. Quem viu os filmes de Harry Potter? Tem a galera sempre falando, quem só viu os filmes é fã? É fã. Claro. Mas você não vai ter o conhecimento completo da obra e aprofundado. Então eu sempre aconselho pra galera que me assiste, leiam os livros. Porque você vai ver o Harry como uma pessoa mesmo, sabe? Um personagem, não... O dos filmes, ele é muito heróico, muito, tipo assim, é o Harry Potter. O filme é chato, desculpa. Pô, 50 pontos pra Grifinória pela moral e coragem. Então, e aí assim... Leal e bom. Nos livros ele se questiona se ele vai conseguir, se ele realmente vai... Pô, ele recebe a notícia lá assim, ó, cara, você... Então, pra galera dar boa, pra ficar de boa, você tem que morrer. Aí ele fica, tipo, tá... Ih, brother. Eu tenho que morrer. E agora? Aí ele fica pensando ali, mas ele realmente entende que ele precisa aquilo. Olha o sacrifício que a gente falou. E aí ele se sacrifica pelos outros, assim como a mãe dele se sacrificou por ele. Maria. Então, tipo, cara, é muito mais interessante do que reais mesmo. Eu nunca tinha feito. Essa eu nunca tinha Não, feito. tem uma analogia muito grande de Harry Potter com a história cristã do cristianismo, é muito legal. É porque você não só cristianismo, mas você vai voltando, né? No Egito também Sim. tem Sete, tem... enfim. Quais são os personagens aqui na nossa reta final que tem essa tendência de quebrar as regras? A gente citou o Constantine. Ele seria talvez o primeiro da nossa lista a ser revisitado aqui, né? Ele é um cara que, por ele saber das regras, como a gente citou ali o ritual que ele cria, ele sabe quebrá-las, né? É essencial. O Constantine, uma das coisas que eu acho mais legais no Constantine é que ele não leva a magia a sério. Inclusive ele fala, tem uma história do Garcia Ennis, não lembro mais o nome da história, mas que tem uma sobrinha dele que começa a mexer com magia. E ele fala assim, cara, não faz isso. Isso é a maior merda do mundo. Tu nunca vai, sabe, não faz buraco magia. de coelho ali que é uma coisa assim, só vai estragar a tua vida. Sim. Então, ele vê essa magia com cinismo, e não só ele quebra as regras no sentido de fazer o hack, né? Ele simplesmente não respeita a magia. Sim. Né? Quando todo mundo tá fazendo os grandes rituais, ele pensa, e se eu enganar esse cara na lábia? Perfeito. Então eu sou mais poderoso do que ele, na verdade. Por quê? Porque ele faz o que eu quiser. Mesmo que ele tenha uma certa magia. Isso aí é uma coisa muito forte. Porque tu quebrar a nossa expectativa, né? A gente começa a ler uma história com magia. O natural é a gente esperar que a magia seja poderosa, que a magia seja respeitada, que a magia seja solene. E tu botar um personagem que desrespeita tudo isso... Realmente, ele ganha um poder muito grande na história, né? Eu acho, pra mim, um dos maiores exemplos de quebrar regra mesmo. E aí, você não acha que ele tá acima das regras justamente porque ele não tem o que perder? Como não? Perfeito. Você acha que não? Por isso que ele quebra? Ele não tem o que perder. As outras pessoas que estão ali, elas... Os outros personagens, né? No caso, nem sempre são pessoas. Eles só têm essa dúvida, eles só têm esse respeito em relação ao sistema mesmo, porque eles têm o que perder, eles têm o que zelar. Constantine,
Eu acho que ele até tem o que perder. Não tá nem aqui mais. Isso. Realmente, ele não tá muito aqui. Tem a coisa do câncer também, que influenciou pra caramba esse ponto de vista dele, mas eu acho que ele tá sempre mencionando as pessoas que ele ferrou. Não é ele que se ferra mais por quebrar as regras, né? Ele condena pessoas ao inferno, ele destrói vidas dos outros e... Inclusive, muitas vezes ele tá tentando fazer o bem para corrigir o que ele fez ali. A impressão que eu tenho do Constantino é que ele tá... É o que você falou de hackeamento. Ele tá sempre tentando botar band-aid na magia. Fiz um negócio aqui, mas saiu uma... ele conserta um furo aqui, tem outro aqui. Aí ele bota um band-aid aqui, mas aí começa a ter infiltração. Aí ele conserta aqui, né? É muito desse caminho. Outro cara que conhece muito as regras da magia é o Loki. Ou Loki, para os mais íntimos. Irmão do lindo Thor, né? Não, mas ele também é bonitão. Quem você acha mais bonito, mais interessante? Interessante. No MCU, no MCU. Nossa, todinho. Não, Caramba. desculpa, entre o Loki, não todos os homens do MCU, que a gente vai passar aqui mais 2 horas. Aí... Mas entre o do MCU, o ator que faz o Loki e o ator que faz o Ator Thor. é o Loki. Ele é mais interessante, Ele é né? mais interessante. É. É mais legal. Mais tortinho, né? Então, ali é tons de cinza, entendeu? É, A pessoa que é muito preto no branco, assim, chato, previsível. Isso, entendeu? exatamente. Mas também ser muito imprevisível, a gente realmente não quer. Aí vai pra um Feras caos que... malucas! Mas ele meio que viola algumas regras ali, né? Ele é meio que um criminoso do... Tipo assim, a transfiguração que ele tá sempre praticando é uma regra ética que ele tá sempre quebrando. Ele finge que é uma pessoa pra te convencer de um negócio. Mas ele também se lasca várias vezes com isso, né? Vide a história do cavalo, tá? Sim, no material original, né? Como é que é? Ele vira Ele vira uma égua, égua, aí vem um cavalo, transa com ele, e aí ele, enquanto égua, tem um filho que é quem? Da mitologia? Ah, é a filha dele, É. mas, putz, eu não lembro se é a Não lembro Hela, quem é. acho que não. Não, algum bicho mágico que nasce desse cruzamento equino aí, equestre. Mas é isso aí, o cara que não tá nem aí, amigo. Se for pra virar cavalo por ganhar caos. um neném, por que não? Por que não, né? Eis a questão. Eis a questão. O próprio Voldemort, que a gente falou aqui que ele viola as regras porque ele conhece elas demais. O Voldemort, ele não tá nem aí, né? As Horcruxes são, acho que, o maior exemplo disso. Elas são proibidas, né? São proibidas. E, na realidade, a violação dele não é nem tanto a Horcrux em si. Que se ele fizesse uma só, já seria violação. Aham. Ele faz mais de uma. Ele faz 7. Uhum. Então, isso que assim, é a ruína dele, né? A ignorância dele. Ele acaba passando todos os limites da magia pra chegar no que ele quer. Sim. E isso tem o preço, né? Tem o Ele preço. faz a última Horcrux, que é o Harry, de um jeito meio sem querer. Sem querer, né? Existe outra maneira de você fazer uma Horcrux sem querer, sem que você queira violar a regra, mas violou? Então, é que tudo que... Normalmente eu Sem falo... querer querendo. Tudo que Nossa, eu gosto acontece... tanto desse chapéu aqui. Ai, que maneiro. Nossa, eu gosto tanto dele. Chega uma hora, Não, eu me é divido assim, pra ele sem quererzão. sem querer. Não, natural. assim, a regra básica, uma das regras pro ritual da Horcrux é matar. Tem que matar, não tem Matar jeito. alguém, tá. Você tem que matar alguém. Então, assim, o que acontece... Eu sempre Pode ser uma falo, galinha? o que acontece... Não, tem que ser tem ser que ser humano. um ser humano. E se eu morri sem querer e gosto de uma parada e fiquei nela? Aquelas... Não. Pensando em... Não, Morri mas... sem querer. Não, aí você vira fantasma, pô. Ah, sim. Não tem nada a Tem ver. fantasma em Harry Potter, é verdade. Aí, assim, a Horcrux precisa matar, né? E o que aconteceu com o Harry e com o Voldemort, eu falo, não levem em consideração como regra, porque tudo entre eles é atípico. Tudo é atípico. Tá. Né? A mãe do Harry se sacrificou e colocou uma proteção lá que impediu o Voldemort de atacar. Mas assim, se o Voldemort fosse uma pessoa comum, que não tivesse feito Horcruxes, ele teria morrido ali. Tá. Acabou. Mas ele fez Horcruxes. E ele não fez só uma Horcrux. Ele tinha um save. A verdade é essa. Ele não fez só uma Horcrux. Se ele É. tivesse feito só uma, o Harry não se tornaria um Horcrux. Mas ele tinha tanta, a alma dele estava tão fragmentada que ele foi destruído e a alma dele se prendeu no único ser vivo ali, que era o Harry. Ah. Então, isso aconteceu de forma assim, sem querer, né? Foi dessa forma, mas é muito atípico, é muito difícil ser... As pessoas, mesmo os bruxos mais assim, pô, você só tem registro de 2 pessoas que fizeram Horcrux. O inventor, que foi Herpul Sujo, um bruxo da Grécia Antiga,
e o Voldemort. Não tem registro de mais ninguém que fez. Ou seja, é uma magia que mesmo os bruxos das trevas mais Sinistro. xaropes, assim, eles não querem fazer. Entendi. Porque tem o preço, entendeu? Always the price. Olha, eu vou terminar então com um personagem que é polêmico aqui, a gente já citou ele, já citou o livro onde ele é protagonista, pelo menos da segunda parte, que eu acho que manipulou as regras também, que é o grande JC. Jesus Cristo manipulou as regras. Mas ele é filho do dono, pô. aí Então, pode. justamente, o dono então, porque eu fazendo aqui um rápido, né, para quem é cristão sabe disso, ou então quem é estudioso de religião sabe que a maneira como os povos se comunicavam com Deus era através do sacrifício, né? Você sacrificava lá, queimava o boi, subia a fumaça e aí em tese Deus estava falando com você. A partir da chegada de Jesus ele falou, não precisa mais fazer isso. Né? Através de mim vocês falam com o meu pai ali e tal, o filho do homem. Ele mudou a regra. Ele deu uma mudada na regra do jogo ali. Tanto que mudou até o livro de regra depois, né? Mudou o livro de regra. Teve um patch, né? Saiu uma nova versão. Então, galera, ó, tá saindo uma versão nova da antiga, vocês deixam de lado. É isso que ele fez. realmente. Uma revisão do grande RPG que é a Bíblia. Eu gosto muito de livros fantásticos e gosto muito desse assunto. É uma pena que uma hora tem que encerrar. Que Né? pena. Mas vocês retornarão, tenho certeza, aqui a presença do Fantástico. Eu queria que vocês agora dissessem onde as pessoas encontram vocês fora do nosso ambiente aqui mágico. Querido Caco, você e seu caldeirão furado. No YouTube, Caldeirão Furado, você vai ver um cara como eu. Sou eu. Redes Volta, hein? sociais. Entendeu agora? Redes sociais, Caco Cardassi. em Com 2 tudo. S's. Isso, Cardassi com 2 S's e no final. Entendi. Caco Cardassi em tudo, sou eu também. Excellent. Meu amigo Caldela, por favor, onde as pessoas encontram o seu sadismo e a sua escatologia aí literárias? Bom, eu sou escritor, né? Minhas últimas obras são A Roda de Deus e o Criador da Morte, que são no universo de Cthulhu, né? Que Sim. a gente desenvolveu no Nerdcast RPG. Então, Isso. o pessoal que curte RPG pode ouvir o Nerdcast RPG, eu mestro lá. Pode também me ver todas as quintas às 8 da noite na Twitch. Eu mestro Fim dos Tempos, Isso. que é uma campanha de Tormenta 20, que eu também sou um dos criadores do universo de Tormenta. Então, assim, procura ali, @LeonelCaldela, tem um monte de coisa. Tem Tormenta, tem Nerdcast RPG, tem Twitch, tem de tudo. Excellent. Minha amiga Ai, que Haru. maneiro. Olha só, não sabia que estava na Twitch Tá agora. também. Assistirei também. Estamos com um mês agora, que é Sombras do Medo, que por sinal se passa em Tormenta também. E é isso aí. Vocês me encontram também como Haru, Haru, em qualquer rede social. Eu estou todos os dias. Todos os Em dias. todas as redes sociais. O que eu tô verdade. fazendo da minha vida? Mas é isso, né? A gente escolheu. Haru é a mais gente presença, tem mais escolhe presença digital as- que o Neo. Mulher tá todo dia lá. Eu tô aqui, eu tenho clones. Ela é o código. As minhas clones ruivas aqui fazem pra mim o trabalho é? e eu fico só aqui, ó. Tem que ter. Então acho que tem uma frase que vai fechar muito bem esse fantástico aqui, que é a de um autor que eu e o Caldela a gente gosta bastante, que é o Mark Twain, que ele costumava dizer que a diferença principal entre a ficção e a realidade é que a ficção... A ficção precisa fazer sentido. Exatamente. Meus amigos, até semana que vem aqui no Fantástico.